Essa história começa em um shopping, onde Tian, o protagonista, fazia compras enquanto ouvia as notícias. Na cidade Z, havia numerosos casos de ferimentos por animais, levando as pessoas a evitar sair à noite. As autoridades estavam investigando a questão para evitar pânico. Nesse momento, chegou um relatório de emergência sobre um grande número de pessoas na cidade X infectadas por um vírus desconhecido. A mídia de X continuou a relatar a situação. Tian pegou alimentos enlatados, pensando que seriam seguros como comida de estoque. Enquanto esperava na fila para pagar, ouviu uma conversa entre duas senhoras. Uma mencionou um idoso da família Li que estava com boa saúde, mas recentemente teve uma emergência súbita e morreu na hora. A segunda senhora perguntou se foi por causa da gripe, e a primeira confirmou, acrescentando que o velho não sobreviveu nem 2 dias. A segunda senhora comentou que muitas pessoas tinham sofrido recentemente da doença. Elas se perguntavam se o governo havia identificado a causa, pois parecia que o mundo estava ficando cada vez mais inseguro. Tian lembrou-se de todas as coisas que comprou. Agora ele precisava abastecer o carro com diesel e ir direto para casa cozinhar para An, com o servo que havia caçado mais cedo naquela manhã. Ele começou a dirigir e, no caminho, ligou para uma garota que lhe perguntou sobre o futuro deles juntos. Tian respondeu que encontraria um emprego que lhe permitisse manter a cabeça erguida entre os outros. Ela concordou, mas Tian fez uma desculpa, dizendo que não podia deixar An em um orfanato. A garota ficou frustrada e apontou que An não era irmã de sangue de Tian, avisando-o para não falar sobre casamento se planejasse levá-la junto. Tian insistiu que An era sua irmãzinha e uma parte crucial de sua família. A garota perguntou por que ela deveria criar tal criança como sua sem nenhum apoio, já tendo sofrido o suficiente com Tian. Ela deu um ultimato: se ele não a levasse a sério, eles deveriam terminar. Tian concordou e ela desligou a ligação. De repente, um animal correu em direção ao carro dele, espalhando sangue no veículo. Tian parou e comentou que o animal parecia ser um cachorro, mas, ao inspecionar mais de perto, percebeu que era uma ovelha. A ovelha tinha um ferimento na cabeça e parecia assustada. Tian ficou surpreso que ela ainda estivesse viva apesar do ferimento. A ovelha então correu para os arbustos. Tian decidiu esquecer o incidente e achou melhor não relatá-lo à polícia de trânsito. Quando chegou em casa e começou a descarregar suas compras, An saiu com seus animais de estimação, chamando por Tian. Ele pediu para ela ir mais devagar. Ela comentou sobre a quantidade de coisas que ele trouxe e se ofereceu para ajudá-lo a carregar para dentro. Ele entregou a ela um pequeno pacote de lanches. Enquanto caminhavam, ela mencionou que tinha completado todas as tarefas que ele lhe dera, como alimentar o gado, trocar a água e regar as plantas. Agora ela estava com fome e ansiosa para comer o ensopado que Tian havia feito para se sentir melhor. Ele sugeriu fazer um ensopado de cenoura e lentilha para ela, ao que ela concordou, acrescentando algo mais enquanto falava. Tian se virou e viu o cachorro branco comendo as plantas, então ele o empurrou gentilmente para parar. Quando passaram pelos búfalos, um parecia assustado com os olhos vermelhos. Mais tarde, enquanto cozinhavam, An mencionou que nunca tinha visto um eclipse solar antes e perguntou se era verdade que o céu ficaria completamente escuro como a noite. Eles ouviram no rádio que o tão esperado eclipse solar total estava se aproximando. Enquanto An apreciava sua refeição, ela elogiou Tian por quão deliciosa estava, observando que suas habilidades culinárias estavam melhorando junto com suas habilidades de caça. Tian explicou a ela sobre o eclipse, aconselhando-a a usar os óculos especiais que ele havia lhe dado para observá-lo com segurança sem escurecer demais. De repente, uma contagem regressiva começou a partir de 10. An apontou para fora e perguntou a Tian o que estava acontecendo. Ele ficou surpreso ao ver um objeto escuro obscurecendo o sol, mergulhando tudo na escuridão como se fosse noite. An ficou chocado e começou a sentir frio. Hey, o cachorro preto, começou a latir nervosamente. Até o sinal de rádio foi interrompido. An, visivelmente assustada, pediu a Tian para olhar para fora. Quando Tian abriu o portão, foi recebido por uma súbita nevasca, que parecia incomum no meio do verão. Ele rapidamente disse a An para entrar e garantiu que trancaria o gado e as ovelhas. Ele instruiu o rei a ficar com An, que o instou a se apressar por causa do frio.
Tian a tranquilizou e chamou o rei para acompanhá-lo. Lutando contra as duras condições, Tian percebeu que estavam no meio de uma nevasca. Ele perguntou a Rei se estava tudo bem, e quando Tian olhou para cima, ficou chocado ao ver o sol brilhando intensamente. Ele comentou sobre como aquilo era estranho, questionando o que poderia estar causando essas mudanças repentinas no clima. Rei começou a latir em uma direção específica, atraindo a atenção de Tian. Era um búfalo com olhos vermelhos e intimidadores. Tian sentiu um surto de medo ao ver a cena. Enquanto o búfalo corria para atacar Tian, Rei correu para afastar o búfalo. Tian, desviando da investida, procurou rapidamente por seu arco composto nas proximidades e o encontrou repousando em um tronco. A vaca jogou o feno para o lado, fazendo Tian mirar. Embora apreensivo, ele disparou várias flechas na cabeça dela. Apesar de acertar o alvo, a vaca continuou avançando implacavelmente em direção a Tian. Chocado com a resistência dela, Tian percebeu que algo estava errado e sabia que precisava de mais tempo. Um aviso apareceu diante dele: munição 0, com 3 alvos vivos ao alcance. Ignorando o aviso, ele preparou seu arco apenas para descobrir que estava vazio. A vaca o derrubou para trás. Rei puxou Tian em direção à casa, latindo urgentemente. Tian olhou para trás e percebeu que, se a vaca havia mutado, talvez An não estivesse segura dentro de casa. Dentro de casa, os olhos de Bis ficaram vermelhos enquanto ele rosnava para An. An se perguntou o que havia de errado com Bis. Bis avançou sobre ela, mas Tian interveio a tempo, chutando Bis para longe. Ele levantou An e garantiu que a levaria para um lugar seguro, instando-a a se esconder dentro de casa, onde era mais seguro. Tian explicou que Bis agora era perigoso, enfatizando que ela devia confiar nele e ficar dentro de casa. Enquanto a escoltava, Tian verificou a tela novamente e confirmou que o número de seres vivos havia aumentado para 4. Após colocar-a na casa segura e instruí-la a não sair, Tian trancou apressadamente a porta. À medida que o número de corpos vivos aumentava, Bis atacou Tian por trás, mas Tian conseguiu trancar-a antes de se virar para enfrentar Bis. Rei correu para ajudar Tian, recebendo elogios dele. Tian instruiu o rei a segurar Bis enquanto ele lidava com a vaca que ainda o perseguia. Pegando o machado, Tian se posicionou perto de uma árvore. A vaca investiu, mas Tian desviou, fazendo com que o chifre dela perfurasse a árvore e a prendesse no lugar. Quando Tian se moveu para atacar a vaca, Bis de repente avançou e mordeu o pescoço de Tian. Tian se perguntou se Rei havia sido morto. Sangue pingava da boca de Tian enquanto ele lutava para deter o ataque de Bis, então ele ouviu um som estranho. Ele viu inúmeras telas girando ao seu redor e se perguntou o que eram. O barulho era ensurdecedor, mas Tian se concentrou em lidar com as duas feras para garantir a segurança de An. Em meio ao caos, ele notou uma tela exibindo a mensagem "Sucesso na correspondência do jogo do Apocalipse". Enquanto o jogo apocalíptico carregava com sucesso, Tian tornou-se seu jogador, encontrando-se em um nível inicial mal mantido. Ele recebeu o Olho da Verdade como recompensa e sua classe era B. Para atualizar para uma fortaleza, ele precisava de 800.000 pontos. Deitado no chão, ele acordou, se perguntando se ainda estava vivo. Suas roupas rasgadas e manchas de sangue permaneciam, mas ele ficou chocado ao ver que seus ferimentos haviam desaparecido. Confuso, ele se perguntou onde estavam a vaca e Bis. Uma sensação estranha o dominou, e ele percebeu que tanto a vaca quanto Bis estavam mortos nas proximidades. Ele questionou o que havia acontecido durante sua inconsciência, sabendo que tais danos não poderiam ser causados por um humano. Ele sentiu uma mudança dentro de si, sendo bem-vindo ao jogo de sobrevivência do Apocalipse enquanto seu status era ativado. Uma onda de poder o invadiu, sentindo como se um feixe de luz o tivesse atingido, despertando uma raiva interior. Vendo a vaca ainda viva, Tian saltou sobre ela com seu machado. Ele afastou pensamentos de suas experiências recentes, ponderando suas novas habilidades, incluindo cura de feridas e a explosão estranha que havia testemunhado. À medida que Tian processava a situação, ficava cada vez mais claro que isso era mais do que apenas um jogo. O sistema havia carregado completamente e seu abrigo havia sido estabelecido com sucesso.
Pontos haviam sido alocados, recompensas de iniciantes distribuídas e os jogadores eram instados a se avaliar. Tian se perguntou se essa enxurrada de informações havia sido implantada diretamente em sua mente. Ele soube que a primeira fase de destruição havia concluído, com a segunda fase programada para começar em 30 dias. Desastres naturais se aproximavam, e o abrigo era o último bastião de segurança. Tian sentiu o peso da responsabilidade de não apenas sobreviver, mas também de fortificar seu abrigo na fortaleza mais forte possível. A primeira fase já havia envenenado a terra da qual os humanos dependiam para sobreviver, deixando-o ansioso sobre o que a segunda fase traria. Examinando Bis, Tian percebeu que ele havia desmaiado. De acordo com as informações que obteve, Bis e os outros devem ter mutado após consumir plantas contaminadas por radiação. Depois de prender Bis em uma jaula improvisada para evitar qualquer dano, Tian o amarrou firmemente e voltou sua atenção para verificar An. Entrando na casa segura, ele desceu as escadas na escuridão. Tentando acender as luzes, descobriu que não haviam sido restauradas. Seu telefone não mostrava sinal, sugerindo que o sistema de comunicação também estava fora do ar, mas o gerador a diesel de reserva proporcionava algum alívio. Usando o brilho fraco de uma fênix, Tian procurou na sala, se perguntando onde estava e por que não havia movimento. Vendo as pernas de An, ele se apressou e a encontrou deitada. Seu sistema indicava que An estava dormindo tranquilamente. Ela acordou com o som de sua aproximação e perguntou por que ele não havia estendido o colchão em vez de dormir no chão. Ela explicou que havia esperado obedientemente por ele, lembrando-se de uma luz brilhante nada mais antes de perguntar se ele estava bem. Ele a tranquilizou, dizendo que estava tudo sob controle e que não havia motivo para se preocupar. An perguntou sobre o paradeiro de Bais, ao que Tian explicou que Bais estava ferido e indisponível no momento. Ele sugeriu que ela descansasse um pouco mais enquanto ele cuidava dos assuntos. An concordou e voltou a dormir. Enquanto ela dormia, Tian ponderou sobre a ausência de animais domésticos mutantes e se perguntou como esse sistema diferia dos jogos online. Após uma investigação mais detalhada, ele descobriu um bônus inicial que parecia um pouco familiar. No entanto, foi decepcionante, pois ele esperava por armas ou habilidades, mas encontrou que precisava de mais 999 pontos para iniciar o jogo. Olhando para a tela, ele notou um ponto de interrogação em um canto e se perguntou sobre seu significado. Parecia que a principal moeda desse sistema eram pontos, e ele se lembrou da semente que havia plantado na terra envenenada. Percebendo seu alto custo, ele sabia que não podia pagar por isso no momento. Ele decidiu verificar o estoque de suprimentos em casa, sabendo que aqueles em contato direto com o solo já estavam contaminados de várias maneiras. Com a rede desconectada, Tian percebeu que poderia levar algum tempo para se recuperar e duvidava que a situação lá fora fosse promissora. Contemplando as fontes poluídas ao seu redor, ele sabia que precisava lidar com elas em breve. Olhando para fora, ele abriu uma porta na casa segura e encontrou uma série de armas arrumadas. Ligando o gerador a diesel, Tian carregou uma pistola e colocou um walkie-talkie perto de An antes de sair. Dirigindo seu carro em alta velocidade, ele inadvertidamente atraiu numerosos animais mutantes em sua direção e decidiu lidar com eles rapidamente. De repente, um caminhão militar se aproximou por trás, ultrapassando Tian e bloqueando seu caminho. A metralhadora do caminhão mirava no carro de Tian, ameaçando abrir fogo. Com um batedor do exército com uma mira desobservando Tian, ele notou que a superfície da estrada normalmente movimentada de Vokituki estava elevada. Tian suspeitava que as forças militares estavam estacionadas nas proximidades e sentia uma crise na cidade. Ele se perguntou onde estava John King. O soldado avisou Tian sobre o perigo lá fora e o aconselhou a voltar para casa. Pelo Vokituki, alguém relatou que a área B estava sob ataque de gatos mutantes e precisava urgentemente de reforços. Tian explicou ao soldado que havia saído de casa por falta de suprimentos e perguntou sobre a situação atual da cidade. O soldado direcionou ao ponto de suprimento designado pelo governo e enfatizou as condições inseguras da cidade, instando Tian a voltar para casa imediatamente. Tian concordou e o soldado partiu. Enquanto uma aeronave militar sobrevoava, Tian contemplava a presença de criaturas mutantes.
Apesar de sua recente separação com Zongrin, ele não podia ignorar o mundo pós-apocalíptico e decidiu verificar como ela estava durante sua jornada. Ao entrar na cidade, Tia encontrou uma destruição generalizada. As pessoas falavam sobre outro incidente de saque na Rua 20, e um corpo feminino havia sido encontrado no lago número 20. Dirigindo, Tia notou que apenas carros de polícia e ambulâncias permaneciam ativos. Ele testemunhou 2 homens carregando apressadamente uma mulher ferida em uma ambulância. Ela estava à beira do choque devido à perda severa de sangue. Outro paramédico mencionou outro caso de danos pulmonares devido a envenenamento alimentar, instando a prontidão para administrar uma injeção de adrenalina. Eles discutiram a escassez de estimulantes cardíacos devido ao alto volume de pacientes, muitos infectados pela mesma doença. Perto dali, uma mulher aflita implorava ao marido infectado que não dormisse. Eles estavam quase no hospital. Ele lamentava a falta de leitos disponíveis e a linha de emergência sobrecarregada. Tian concluiu que o sistema de saúde estava lutando para lidar, agravado pelos efeitos dos vazamentos de radiação das plantas próximas. Tian se perguntou se conseguiria obter suprimentos suficientes para sobreviver ao jogo. A polícia estava instruindo os cidadãos que o local era um ponto de aquisição de suprimentos de emergência designado pelo governo. Eles enfatizavam a necessidade de todos seguirem as regras, formarem filas ordenadas e evitarem correr. Cada pessoa tinha um limite de compra, 5 jeans de arroz, 5 jeans de farinha e 1 jean de vegetais, verificados com um documento de identidade válido. Argumentos surgiram enquanto as pessoas brigavam por seu lugar na fila. Uma pessoa insistia que havia esperado por 5 horas e merecia ser atendida primeiro, enquanto outra alegava que o lugar era originalmente dela antes de uma pausa para ir ao banheiro. As tensões aumentaram, especialmente quando alguém alegava ser o gerente geral de uma corporação local, levando a confrontos com outros na fila. Alguns até foram removidos à força. Enquanto isso, nas margens, uma menina chorava para sua mãe por comida. Tian testemunhou 2 pessoas brigando por um recurso escasso, cada uma alegando que havia chegado primeiro, enquanto uma corrida frenética por suprimentos continuava entre a multidão. Enquanto Tian contemplava o apartamento alugado de sua namorada logo na esquina, um carro em alta velocidade quase o atropelou quando ele estava prestes a virar. O carro parou bruscamente, e um homem saiu, batendo na janela de Tian para perguntar se ele havia vindo do ponto de aquisição e o que ele estava procurando. Ele havia notado Tian vagando pelo mercado da loja de departamentos. O homem tentou oferecer várias frutas e vegetais, melancia, pepino, abóbora, tomates, mas Tian o desafiou dizendo que só compraria se o homem tivesse coragem de dar uma mordida primeiro. O homem hesitou, perguntando por que Tian não confiava nele e insistindo que ele mesmo não tinha visto nada para comprar. Frustrado, Tian mandou o homem embora. O homem questionou por que Tian estava sendo confrontador, afirmando ser um cidadão cumpridor da lei. Tian então mostrou uma arma, fazendo o homem recuar de medo, pedindo a Tian para conversar e enfatizando sua conformidade com a lei. Tian avisou severamente ao homem que, se o pegasse conduzindo esse tipo de negócio sem coração novamente, não hesitaria em atirar nele sem consequências. O homem concordou nervosamente, recolhendo suas coisas e refletindo sobre a difícil situação em que se encontrava. Ele rapidamente entrou em seu carro e foi embora. Tian prosseguiu para o prédio do apartamento de sua namorada. Subindo as escadas, ele chegou à porta de Zong e bateu, chamando por ela. Sem resposta, ele começou a se preocupar se ela estava em casa. Pegando a chave sobressalente debaixo do tapete da porta, ele destrancou a porta e entrou. Dentro, Tian ficou chocado ao encontrar o quarto tipicamente arrumado em desordem. Frutas contaminadas e caixas de remédios estavam espalhadas. Entre elas, ele reconheceu antibióticos Tianhans, um produto conhecido por sua péssima reputação de uma empresa farmacêutica local. Ele se perguntou por que Zong havia comprado essas coisas. Notando a ausência de sinais de sangue ou envenenamento acidental, Tian percebeu que o lugar havia sido saqueado, mas não da maneira meticulosa de Zong. Não havia sinais de entrada forçada. Tudo parecia deliberadamente perturbado. No mundo caótico lá fora, Tian ponderou onde ela poderia ter ido. A cena muda para os arredores da cidade, onde uma mansão mal administrada serve como uma pousada improvisada.
Ela é classificada como abrigo de nível 1, oferecendo habilidades básicas. A recompensa da habilidade de abrigo de nível 1 é o Olho da Verdade, permitindo que o anfitrião veja informações detalhadas sobre objetos e criaturas. Além disso, os privilégios incluem um sistema de controle remoto do abrigo que fornece atualizações em tempo real sobre o status e o inventário do abrigo, acessível mesmo quando o jogador está fora. A área abrange 30 mu, adequada para pesca, criação de animais, plantio e construção. Refletindo sobre sua situação, Tian percebe que está atualmente em uma estufa de nível 1 dilapidada e resolve ganhar pontos suficientes para atualizar o equipamento da fazenda sem negligenciar as medidas anti-radiação. Enquanto trabalha nos campos, An chega e anuncia entusiasmada que as sementes germinaram. Tian, An e He se reúnem para testemunhar o crescimento bem-sucedido, trazendo alegria a An. Tian observou nas telas que as sementes de tomate foram plantadas com sucesso e amadureceriam em 48 horas. Ele ficou satisfeito com o progresso, observando que as sementes de grau anti-radiação estavam desempenhando como esperado, amadurecendo rapidamente. Com mais pontos, ele e An certamente poderiam sobreviver no mundo pós-apocalíptico. An expressou suas dúvidas iniciais sobre as sementes, pensando que todas haviam murchado, mas ela acreditou o sucesso a Tian. Tian comentou confiante que sempre encontrava uma maneira, lembrando An das regras que ele havia estabelecido para ela seguir. Ela confirmou seu entendimento e prometeu não ser subestimada. An reiterou as regras: apenas consumir alimentos aprovados por Tian, não sair da fazenda sem permissão, relatar qualquer animal incomum e vigiar He para evitar que ele comece indiscriminadamente. Tian instruiu He a ouvir também. Reconhecendo que as colheitas anti-radiação estavam maduras, Tian decidiu colhê-las prontamente. Ele descobriu que a colheita era abundante, especialmente com os tomates resistentes à radiação, que se mostraram nutritivos. O consumo a longo prazo prometia melhorar a saúde geral, com uma vida útil de 30 dias. Tian ponderou se eles também poderiam melhorar a aptidão física e provou ansiosamente um. Instantaneamente, ele sentiu um calor reconfortante se espalhar por todo o corpo, aliviando a fadiga de dias de trabalho árduo. Neste mundo pós-apocalíptico escasso em alimentos, as colheitas aprimoradas não apenas forneciam sustento, mas também pareciam oferecer bônus de atributos. Tian refletiu sobre a ideia de se tornar um agricultor de pleno direito dentro do sistema. Desbloquear permissões, comprar no shopping e atualizar abrigos dependia da acumulação de pontos, que eram obtidos principalmente através do sistema de troca. Este sistema facilitava a reciclagem de colheitas, carne de gado e minerais. Cada um classificado de forma diferente e precificado de acordo com o supremo nível de Deus. Trocados pelos pontos mais altos, essas eram colheitas de alto nível, colheitas poderosas de nível Deus que rendiam pontos significativos. Colheitas especializadas de grau médico antigo conhecidas por suas propriedades medicinais. Colheitas de grau anti-radiação especificamente projetadas para prosperar em ambientes afetados pela radiação. Tian percebeu que dominar este sistema de troca seria crucial para sua sobrevivência e crescimento no novo mundo árduo em que se encontravam. Tian aprendeu sobre o sistema de pontos para diferentes graus de colheitas eram de nível 1. Colheitas de grau anti-radiação 1 kg por ano, 1,2. Colheitas de grau medicinal antigo 1 kg valem 100 pontos. Nível 3. Colheitas poderosas de nível Deus 1 kg valem 1000 pontos. Nível 4. Colheitas aprimoradas de nível Deus Supremo 1 kg valem 100.000 pontos. Este sistema de troca fornecia um serviço abrangente, desde o fornecimento e vendas até a reciclagem, tornando-se uma ferramenta vital para transformar a fazenda em uma base militar de alto nível se pontos suficientes fossem acumulados. Tian aguardava ansiosamente por essa transformação. Refletindo sobre as colheitas de grau anti-radiação, Tian considerou o potencial dos 3 graus mais altos, cada um prometendo efeitos ainda mais significativos. Empolgado, ele decidiu inspecionar a colheita das colheitas de grau medicinal antigo. Observando as cenouras, ele confirmou sua taxa de maturidade de 10%, como esperado para colheitas de grau medicinal antigo. Investigando mais, revelou que essas cenouras estavam com 100% de maturidade.
Elas eram capazes de eliminar todos os efeitos negativos, como venenos, doenças e danos irreversíveis causados por efeitos negativos. Notavelmente, elas poderiam ser armazenadas indefinidamente. Tian reconheceu o imenso potencial dessas colheitas para sua sobrevivência e futuros empreendimentos no mundo desafiador em que agora se encontravam. Tian se maravilhou com a segurança recém-adquirida de ter as colheitas de grau medicinal antigo, sabendo que não precisariam mais se preocupar com tratamento médico. Voltando sua atenção para a interface de reciclagem, ele decidiu vender 70% das colheitas colhidas por pontos e manter os 30% restantes como reservas em sua mochila. Confirmando a reciclagem de 200 kg de colheitas resistentes à radiação, Tian recebeu 2.000 pontos e encontrou 3 colheitas de grau medicinal antigo armazenadas no armazém. Satisfeito com o resultado, ele agora tinha 30 kg de colheitas de grau anti-radiação armazenadas com segurança. Para sua surpresa, Tian foi parabenizado por completar sua primeira tarefa de reciclagem e alcançou o título de mestre da reciclagem, ganhando como recompensa um robô agrícola inteligente. Quando o robô apareceu em sua palma e acenou, Tian não pôde deixar de sentir ceticismo sobre sua utilidade, dado seu tamanho pequeno. Ele se perguntou sobre o sistema de conquistas, suspeitando que poderia levar a mais recompensas e itens úteis. No entanto, ele não conseguia se livrar da sensação de que o robô o estava olhando de uma maneira estranhamente inquietante. Quando o robô começou rapidamente a cortar as colheitas, Tian ficou surpreso, imaginando como ele parecia antecipar seus pensamentos. Seria possível que sua consciência estivesse de alguma forma ligada ao sistema, permitindo comandos diretos ao robô de sua mente? Ele se maravilhou com suas capacidades, percebendo que até mesmo um robô agrícola poderia ser tão avançado. Pensamentos de ganhar pontos suficientes para trocar por um robô de combate cruzaram sua mente, considerando como isso poderia garantir a segurança de An de maneira conveniente. Empolgado com a germinação bem-sucedida das colheitas, Tian chamou An para uma refeição, pedindo-lhe que parasse de assistir a desenhos animados. Eles desfrutaram de grandes pernas de frango juntos naquele dia, celebrando o sucesso agrícola. An, embora feliz, lembrou Tian de sua necessidade de ser mais frugal com a comida. Rei, seu companheiro, também se juntou ansiosamente à refeição. Tian assegurou a An que poderiam retomar o plantio e usar parte de sua comida armazenada. Ele então a advertiu que, se alguém descobrisse suas reservas de comida, ela seria proibida de comer por 3 dias. An concordou, prometendo manter suas provisões em segredo. Tian sugeriu que eles comessem, sabendo que An devia estar cansada de miojo após 2 dias. Ele deu a primeira perna de frango para Rei, agradecendo-lhe por proteger tanto Tian quanto An. An abraçou carinhosamente Rei, chamando-o de melhor, antes de deixá-lo ir e se perguntando como Bai estava se sentindo. Tian a tranquilizou, dizendo que Bai ainda estava se recuperando de ferimentos graves e não poderia vê-la por um tempo, mas prometeu que brincariam juntos quando ele melhorasse. An concordou e prometeu não incomodar Bai no sótão. De repente, Tian percebeu um aviso indicando que alguém estava tentando invadir. Ele rapidamente acessou a tela de monitoramento e descobriu que o intruso era um homem de 42 anos desarmado com um nível de ameaça 3. Para sua surpresa, ele percebeu que era o tio Nan. Tian se perguntou como Nan tinha acabado ali sob essas circunstâncias. Tian saiu e se aproximou de Nan. Perguntando por que ele tinha vindo, Nan, fumando um cigarro, exalou lentamente antes de reconhecer Tian como chefe. Ele explicou sua situação desesperadora, pedindo ajuda e perguntando se a fazenda de Tian tinha algum excedente de comida. Nan não tinha outras opções. Sua casa havia sido saqueada, sua comida armazenada roubada, e os preços do mercado estavam exorbitantes devido à escassez. Tian pediu desculpas, revelando que suas próprias reservas de comida tinham sido esgotadas, agravadas por uma recente falha na colheita devido a uma mutação. Apesar disso, Tian ofereceu o que podia poupar, expressando gratidão a Nan por cuidar de sua família. Nan, desolado, admitiu que já tinha procurado muitos parentes, todos incapazes de ajudá-lo. Tian então entregou a Nan um pacote de capinoodres, pedindo-lhe que explorasse outras opções primeiro. Nan agradeceu profusamente, ao que Tian desejou-lhe boa sorte. Nan, resignado às suas infelizes circunstâncias, partiu. Tian estimou que a comida duraria cerca de 5 dias para Nan,
considerando que não era muita. Em tempos incertos como estes, as intenções humanas eram imprevisíveis, o que levou Tian a permanecer cauteloso. Ele decidiu verificar Nan naquela noite, percebendo que não precisava do legume comum armazenado no freezer. Ao cair da noite, Tian, acompanhado por An, aproximou-se silenciosamente da casa de Nan, cada um trazendo seus próprios lanches. De repente, ouviram Shao gritar, e Nan silenciou Tian, alertando-o para não assustar Shao. Shao continuava a tossir sangue, sua condição piorando a cada momento. Emocionalmente perturbado, Nan questionou por que a condição de Shao estava se deteriorando em vez de melhorar. Enquanto Shao continuava a tossir sangue, Tian e a espiavam pela janela, com An visivelmente assustada com a visão. Tian a tranquilizou, dizendo que tudo ficaria bem e pedindo que ela não olhasse. Refletindo sobre os sintomas de Shao, Tian suspeitou que Shao havia consumido acidentalmente vegetais irradiados, explicando a rápida deterioração. No entanto, Tian questionou se Shao, sendo o melhor candidato para experimentação, sobreviveria a essa provação. No fim, o destino de Shao dependeria da sorte. O vidro da janela quebrou quando uma bolsa voou para dentro da casa de Nan, assustando tanto ele quanto Shao. Nan ficou furioso, exigindo saber quem a havia jogado. Shao pediu cautela e sugeriu que eles inspecionassem o pacote. Relutantemente, Nan concordou, instruindo Shao a ficar parado enquanto ele investigava. Ao abrir a bolsa, Nan ficou chocado ao encontrar vegetais frescos e comida dentro. Dominado pela emoção, Shao expressou seu desejo de sobreviver, disposto a tentar qualquer coisa, mesmo que significasse mentir sobre sua condição. Nan desabou, admitindo que nem o hospital podia ajudar Shao, mas que ele não suportava vê-lo sofrer sem tentar. Determinado, Nan convenceu Shao a comer a comida, pedindo-lhe para mastigar com cuidado. Shao gritou e tossiu violentamente por um momento antes de parar repentinamente. Nan se alegrou com a aparente melhora de Shao. Enquanto isso, Tian notou um poste de luz piscando de volta à vida, indicando o retorno da eletricidade e possivelmente do sinal de telefone. Ele imediatamente ligou para sua namorada, Zong, mas ela não atendeu, apesar do telefone tocar. A cena mudou para um carro em movimento. Após o incidente na casa de Nan, Tian e An se apressaram em sair de carro. An comentou sobre a mudança milagrosa que testemunhou em Shao, como ele estava vomitando sangue antes de comer a cenoura, mas logo se recuperou, sua palidez mudando de cinza para azul. Tian notou as descrições vívidas de An, lembrando seu amor por animações. De repente, um animal atacou seu carro por cima. Tian avistou um macaco com garras ameaçadoras olhando pela janela. Ele instruiu-a a manter a calma e segurar firme. Ela sentiu com medo, cumprindo seu pedido. Tia manobrou o carro em movimento serpenteante, tentando desalojar o macaco. Ele então instruiu-a a baixar a cabeça, o que ela fez obedientemente. Apesar dos esforços, o macaco persistiu e acabou na frente do carro. Pensando rápido, Tian girou o veículo, fazendo o macaco colidir com uma pedra. Sacando sua arma, Tian atirou no macaco, garantindo que ele não representasse mais uma ameaça. Saindo do carro para inspecionar, Tian descobriu uma poça de sangue onde o macaco havia caído. Entre o sangue, ele encontrou uma mensagem codificada. Perplexo, ele se perguntou de onde poderia ter vindo, já que não havia fazendas de criação ou zoológicos nas proximidades. Os pensamentos de Tian voltaram ao estado desesperador da cidade enquanto ele dirigia para casa. Ele instruiu a relaxar e assistir sua animação, explicando que ele tinha alguns assuntos a resolver. Concordando, ela partiu, deixando Tian confrontar Bi, ainda em seu estado alterado. Vestindo luvas, Tian contemplou se a cenoura medicinal antiga poderia reverter os efeitos da radiação em Bi e restaurar sua consciência. Tímido, ele alimentou Bi com a cenoura, esperando por um resultado positivo. Bi rosnou alto em resposta. Enquanto isso, An, absorvida em seu desenho animado, ouviu ruídos perturbadores e ficou preocupada com a longa ausência de Tian. Correndo para encontrá-lo, ela entrou no quarto onde estavam Tian e Bi. Querendo pregar uma peça, ela tocou nas costas de Tian, assustando-o aliviado ao vê-la. Tian perguntou se era ela. An confirmou e zombou dele por estar assustado.
No entanto, sua atenção logo se voltou para Bi, deitado imóvel com sangue ao redor. Anne foi tomada pela emoção, desabando em desespero. Tian instou a se recompor enquanto ela soluçava, questionando por que eles não conseguiam salvar as cenouras que haviam salvado Shao. Tian explicou tristemente que as cenouras não podiam reverter mutações como a de Bi. Anne continuou chorando, expressando sua profunda tristeza com a perspectiva de Bi morrer. No dia seguinte, eles realizaram os últimos ritos para Bi e se despediram solenemente. Anne permaneceu em silêncio durante todo o tempo. Tian pegou delicadamente a mão dela, sugerindo que voltassem para dentro, pois já estava ficando tarde. Apesar de estar absorvida no desenho animado, Tian a interrompeu para convidá-la para o jantar, preparando seu prato favorito. Anne não respondeu verbalmente, mas indicou que queria que ele ficasse com ela na casa, ao que Tian concordou. Mais tarde, Tian sentou-se do lado de fora e notou um anúncio na tela sobre a proximidade da maturação de culturas resistentes à radiação, o que o levou a se preparar para a colheita. Logo, eles colheram aproximadamente 500 kg de culturas resistentes à radiação e 10 kg de culturas medicinais antigas. Um pequeno robô voltou para Tian, confirmando a troca de pontos com sucesso. Como resultado, sua estufa deteriorada de nível 1 foi atualizada para uma casa comum de nível 2. No entanto, Tian recebeu um aviso de que seu abrigo de defesa era classificado apenas como nível 3, capaz de repelir pequenos animais selvagens, mas arriscado contra ameaças maiores. Foi fortemente aconselhado a estabelecer um sistema de defesa prontamente. Tian considerou sua principal prioridade garantir a segurança da fazenda. Com os níveis atuais de colheita gerando alta potência, ele decidiu adiar a expansão da produção, atualizando os reforços das paredes do nível 1 para o 2 e comprando com sucesso a grade de energia do perímetro, elevando sua prontidão de segurança para o nível 1. Consciente dos pontos restantes, ele priorizou a aquisição de guardas mecânicos para a segurança de Anne. Ele avistou um guarda com preço de 3.500 pontos e calculou que vender os grãos armazenados no armazém quase cobriria o custo. Confiante em sua capacidade de ganhar mais pontos, se necessário, Tian prosseguiu com a compra de um beija-flor de nível 1 e um cão de nível 2. Observando o beija-flor em ação, Tian maravilhou-se com sua precisão ao despachar eficientemente folhas caídas com balas. Com o patrulhamento aéreo agora disponível, Tian decidiu que era hora de testar as capacidades de combate terrestre, direcionando o cão para demolir uma rocha. O cão utilizou seu ataque de feixe para demolir a rocha sem esforço, deixando Tian visivelmente aliviado com a demonstração bem-sucedida. Ele então trouxe Anne para conhecer o cão, explicando que ele a acompanharia e proporcionaria proteção. Tian sugeriu nomeá-lo de Bi, o que comoveu profundamente Anne. Enquanto isso, em um prédio da cidade, um homem relatou a Liane que eles haviam conseguido limpar as amostras fora de controle, com apenas os dados do número 7 aumentando constantemente. Ele observou que agora podia penetrar facilmente em placas de aço de 5 mm de espessura. Lian perguntou sobre a situação do outro lado. O homem respondeu que Ren estava insatisfeito com o fracasso em obter doações de equipamentos médicos, o que poderia complicar as coisas se fosse relatado à matriz. Sentado calmamente, Lian descartou as preocupações de Ren, referindo-se a ela apenas como uma garota com influência limitada. Ele assegurou ao homem que suas atividades eram realizadas discretamente, tornando difícil para Ren lançar uma investigação bem-sucedida sem saber por onde começar. O homem concordou, mencionando que a matriz permanecia alheia às suas operações. Lian instruiu-o a manter uma vigilância estreita sobre Ren para evitar que ela interrompesse seus negócios. Com isso, Lian deixou a sala, contemplando o potencial de um grande tesouro esperando para ser descoberto. A cena muda para Ren, que caminhava furiosamente, perguntando onde estava Lian. A moça pediu desculpas e disse que Lian não estava na empresa naquele momento. Ren estava tornando as coisas muito difíceis para eles, então ele deveria esperar. Quando Ren abriu uma porta e perguntou a Lian o que estava passando pela sua cabeça, ele mencionou que agora todo o sistema médico da região sul estava paralisado. Como uma empresa médica, Lian deveria liderar sua equipe para cooperar ativamente com o hospital, doar equipamentos e medicamentos em vez de estar ocupado com experimentos em animais. Lian respondeu que aquele era o escritório do gerente-geral e que não era apropriado ela entrar assim.
Ele era um homem de negócios e seu propósito era lucrar com tudo. Ele não acreditava que os tratamentos médicos daquele dia pudessem fazer qualquer coisa para aquela doença mundial. Ren perguntou que doença era essa. Liam respondeu que ela também era acionista da empresa e desfrutava de dividendos. Ela poderia imaginar como seria recompensador se eles conseguissem desenvolver uma solução? Ren perguntou se a pesquisa de Liam havia feito algum progresso, observando que até o governo federal de Lian Huang ainda não havia desenvolvido medicamentos eficazes. Ela mencionou que teria que visitar o laboratório dele. Liam respondeu que estava brincando, enfatizando que tais desenvolvimentos não poderiam acontecer tão rapidamente. Ele sugeriu que, se ela pudesse cooperar mais e investir mais mão de obra no projeto, o progresso seria mais rápido. Ren disse que iria ao laboratório mais tarde para verificar o progresso e garantir que pudesse cooperar efetivamente com o projeto. Liam assegurou que ela seria bem-vinda e que havia providenciado escoltas pessoais. Ren concordou em ir. Liam a acompanhou até a saída. Enquanto Ren caminhava, um garoto a escoltava e mencionou que a equipe técnica havia achado o tempo dela no escritório muito curto para realizar uma varredura completa, e acessar a entrada secreta do laboratório não era viável no momento. Ren comentou que isso era um problema antigo e perguntou se o garoto havia obtido uma declaração do cientista capturado. O garoto negou, explicando que eles eram vendados toda vez que entravam e saíam, mas tinham cartões de acesso. Ren expressou sua gratidão pela informação. Então, ela entregou um cartão e se perguntou onde mais isso poderia ser além daqueles lugares, e se o lugar mais perigoso poderia também ser o mais seguro. Ela entrou no laboratório, e um homem se apresentou como Tuzi, encarregado de acompanhá-la e explicar tudo para Ren. Ele se ofereceu para mostrar o lugar, e Ren concordou, dizendo: "Vamos ver o progresso dos sujeitos experimentais primeiro." Tuzi a levou para ver o sujeito 7, o único na leva experimental que não havia enlouquecido. Seu poder havia aumentado 10 vezes, embora permanecesse instável e mostrasse sinais de agressividade, mas não tão sede de sangue como os fracassos. De repente, outro homem se aproximou de Tuzi com mais notícias e sussurrou em seu ouvido. Tuzi ficou visivelmente chocado. O homem explicou que eles não sabiam o que havia acontecido e pediu a Tuzi para ir verificar. Tuzi perguntou como isso poderia ter ocorrido. Então, ele se desculpou com Ren, explicando que havia uma emergência e que ele não poderia continuar a acompanhá-la. Ele garantiu que um colega assumiria. Ren respondeu que estava tudo bem, pois era apenas uma verificação de rotina e que ela andaria por um tempo antes de sair. O homem expressou medo, afirmando que suas ações eram contra as regras. Ren respondeu confiante: "Estamos todos sob vigilância, então o que há para se preocupar? Apenas vá e não demore. Parece importante." Tuzi concordou e assegurou que garantiriam a segurança dela em todos os momentos antes de partirem. Ren estava em uma ligação com um garoto através de fones de ouvido, dizendo a ele que era hora de agir. O garoto estava sentado em uma sala com seu laptop, confirmando que a vigilância estava coberta. Ren o instruiu a escanear o local para encontrar o esconderijo. O garoto pediu para ela verificar o canto nordeste em busca de um oco na parede ou algo que pudesse ser pressionado. Ela encontrou e pressionou. O garoto informou que ela tinha 30 minutos. Concordando, Ren entrou pela porta aberta e descobriu inúmeros corpos humanos e frascos. O garoto perguntou a avaliação dela. Ela respondeu sombriamente: "É pior do que previmos." O garoto perguntou se deveria contatar o oficial-chefe para intervir. Ela recusou, pedindo para ele esperar. Ao examinar mais, ela viu uma sereia e perguntou a Ren se ela reconhecia o nome, revelando que era Zen, a namorada de Tian. A cena muda para Tian, que descobriu que seu milho resistente à radiação estava pronto para a colheita. An ficou encantada ao ver isso. Tian pediu para ela vir ajudar a terminar o trabalho cedo para o jantar. Ela concordou animadamente, pegando um e expressando seu desejo de comer milho grelhado mais tarde. Tian perguntou se ela já estava com fome. Ela respondeu que estava com muita fome para apenas colher milho. Ele a instruiu a reunir algumas madeiras secas enquanto ele preparava milho grelhado com manteiga. Ela ficou empolgada ao ouvir isso. Enquanto cozinhava,
An se sentou por perto e perguntou brincando o que aconteceria se ela continuasse comendo assim e se transformasse em um porquinho gordo. Tian pensou que o apetite dela havia excedido dele recentemente. Ele explicou que a safra especial poderia melhorar sua condição física e, à medida que seu físico se desenvolvesse, suas necessidades nutricionais aumentariam. Como ela ainda estava crescendo, comer mais não a faria ganhar peso. Ela concordou e começou a comer o milho. Tia observou seu perfil e pensou que, depois de comer os vegetais resistentes à radiação por alguns dias, tanto ele quanto An tinham melhorado significativamente sua condição física. Ele brincou que, mesmo que ela continuasse comendo assim, não se transformaria em uma King Kong Barbie, imaginando como ela poderia ficar e rindo com a ideia. An comentou que o milho grelhado estava delicioso. Tian prometeu fazer um picante para ela na próxima vez. Ele considerou que, com seu abrigo, mesmo que o apetite de An crescesse comparável ao de Lofis no futuro, eles ainda poderiam sustentar isso. Ouvindo um visitante, ele se perguntou quem estaria visitando naquela hora. Ao verificar, ele descobriu que era Xiao com uma sacola. Tian se perguntou se era comida que ele havia dado a Xiao e o que ele estava fazendo ali. Tian se aproximou de Xiao e perguntou o que o trouxe ali. Xiao explicou que Tian havia dado alguns macarrões instantâneos para sua família outro dia, e seu pai insistiu em retribuir o favor enviando comida para a família de Tian, que Xiao havia trazido. Tian o tranquilizou, pensando que havia ajudado a pessoa certa. Curioso, Tian perguntou a Xiao onde ele havia encontrado toda a comida. Xiao admitiu que a encontrou em seu quintal, especulando que poderia ter sido enviada silenciosamente por um parente ou alguém que a colocou ali. Xiao queria retribuir a gentileza de Tian e também tinha algo a lhe pedir. Tian encorajou Xiao a fazer sua pergunta. Xiao mencionou que ouviu falar de um novo centro de compras de grãos que havia aberto nos arredores do lado sul e que ainda tinha muito estoque. Ele queria emprestar o caminhão de Tian para ir comprar alguns. Tian concordou e Xiao acrescentou que não tinha carteira de motorista. O centro de compras ficava em um local remoto, não muito longe. Tian entendeu que Xiao estava pedindo para ele acompanhá-lo até lá. Xiao assegurou a Tian que não levaria muito tempo, fazendo um pedido. Tian pensou sobre como ele estava preso na fazenda recentemente e havia planejado visitar o centro de compras em alguns dias para verificar as coisas. Como a oportunidade surgiu cedo, ele decidiu ir com Xiao. Com os guardas mecânicos em casa, ele se sentiu aliviado quanto à segurança. Além disso, as habilidades de combate de Bai poderiam lidar com um pequeno grupo se necessário. Tian concordou, mencionando que eram velhos conhecidos, mas ele precisava estar de volta antes do meio-dia para cozinhar para An. Xiao se desculpou por causar transtornos. Tian pediu para ele esperar ali enquanto ele ia buscar o caminhão. Dentro de casa, Tian instruiu-o a ficar em casa e não abrir a porta para ninguém. Ela o tranquilizou, pedindo para não se preocupar e elogiando as capacidades de Bai. Tian perguntou como Bai se tornou tão capaz. Ela explicou que era uma versão atualizada e demonstrou como facilmente quebrava grandes rochas com um bambam. Tian perguntou se era mesmo assim e lembrou a An que ela só poderia usar Bai em emergências no futuro, pois poderia ser perigoso de outra forma. Ela concordou, dizendo que não explodiria mais rochas. Tian bagunçou carinhosamente o cabelo dela, prometendo que ele e Xiao iriam às compras e trariam doces para ela. Curiosa, ela perguntou se Xiao estava ali e expressou o desejo de cumprimentá-lo. Tian beliscou sua bochecha de brincadeira e perguntou se ela queria mostrar Bai para os outros. Ela insistiu que tinha 6 anos agora e não era mais uma criança, sentindo-se sufocada que ninguém, exceto Tian, falasse com ela daquela maneira. Tian concordou e levou An com ele no caminhão. Lá fora, An cumprimentou Xiao e tentou contar a ele sobre Bai, mas Tian a interrompeu, dizendo para ela sair do carro e deixar Xiao sentar ali para que pudessem sair cedo e voltar a tempo para ele cozinhar para ela. Enquanto saíam, An reclamou que Tian estava sendo malvado e não a deixou terminar de cumprimentar Xiao. Ela correu para dentro para esquecer isso e assistir desenhos animados. Enquanto viajavam, Tian pensou que An poderia ser ingênuo às vezes, esperando que ela dissesse algo assim. Depois de um tempo, Xiao perguntou a Tian se era seguro deixar An sozinha em casa.
Ele expressou preocupação com o mundo caótico atual e temia que a fazenda pudesse ser alvo de pessoas más, colocando-a em perigo. Tian zombou, questionando quem se incomodaria com sua fazenda precária que não tinha dinheiro ou comida, e lembrou a Xiao que An tinha apenas 6 anos. Mesmo que ela tivesse uma arma de autodefesa, ela não saberia usá-la. Ele pensou que não havia lugar mais seguro para ela do que a fazenda no momento. Xiao perguntou se Tian tinha alguma ferramenta de autodefesa para An. Tian respondeu que havia eletrificado o portão da fazenda para que ninguém pudesse invadir, tranquilizando Xiao para não se preocupar com isso. Xiao expressou alívio e então pegou seu telefone para enviar uma mensagem a alguém. Tian percebeu e Xiao rapidamente guardou o telefone no bolso, explicando que estava preocupado por não ter dinheiro suficiente e havia emprestado de amigos. A cena mudou para An, que estava assistindo desenhos animados animadamente. Ela exclamou que deveriam usar os guerreiros do arco-íris, sugerindo Super Evolução Amarelo-Limão Dourado, e observou que Xiao também poderia mudar sua cor. Ela abraçou seu brinquedo, Rei, e perguntou se Xiao poderia ser um membro dos guerreiros do arco-íris. Rei olhou confuso. An brincou que, da última vez que ela e Tian viram Xiao, ele estava verde de ganância, mas agora ele estava vermelho, o que ela achou engraçado. Tian deu algum dinheiro a Xiao, que ficou confuso ao ver isso. Tian explicou que ele também não tinha muito dinheiro, então Xiao poderia aceitar por enquanto. Xiao recusou, insistindo que Tian já havia ajudado muito sua família e que ele não poderia aceitar mais dinheiro. Tian insistiu, dizendo a Xiao para parar de falar besteiras e se concentrar na direção. Xiao agiu com gratidão pela ajuda de Tian e prometeu retribuir sua gentileza. Enquanto dirigiam, Tian percebeu que precisavam seguir em frente por 500 metros, depois virar à direita 300 metros adiante. Mais 200 metros à frente, eles chegariam a uma bifurcação na estrada, e 100 metros além disso, precisariam virar à direita. Xiao parecia preocupado. Justo quando Tian estava prestes a virar à direita, Xiao moveu o volante para a esquerda, alegando que a estrada à direita estava fechada e que eles deveriam ir pela esquerda. Tian sentiu que algo estava errado e gritou que isso não era verdade, pois ele frequentemente viajava por aquela estrada. Era a estrada principal da cidade e não poderia ser fechada sem um grande desastre natural. Ele perguntou a Xiao onde ele tinha ouvido essa notícia. Xiao respondeu que seu amigo havia lhe contado. Tian pediu o contato do amigo e insistiu em ouvir diretamente dele. Xiao instou Tian a confiar nele e virar antes que fosse tarde demais, prometendo que não faria mal a Tian. Relutantemente, Tian começou a virar o carro. Enquanto isso, transeuntes notaram a situação e um homem comentou que algo parecia errado. Ele contatou outras pessoas em um carro próximo, perguntando como Tian poderia decidir voltar sozinho. Outra pessoa perguntou o que deveriam fazer. Nia respondeu que estava pronto e que o alvo deles estava se aproximando, então eles tinham que detê-los. Lian acrescentou que precisavam capturá-los vivos, bloquear suas rotas de fuga e atacar pela frente e pela retaguarda. Ele sarcasticamente comentou sobre ver se eles poderiam criar asas e voar para longe naquele dia antes de pedir atualizações. Xiao então se desculpou com Tian, admitindo que havia traído ele e que tudo era culpa dele. Ele explicou, chorando, que não havia nada que pudesse fazer, pois algumas pessoas levaram seu pai. Tian pediu para ele se acalmar e explicar quem eram essas pessoas e o que queriam. Xiao, chorando, disse a Tian que eles eram da Taihan e sabiam que Tian tinha um antídoto para o envenenamento. Eles forçaram Xiao a trair Tian para longe da fazenda para que pudessem capturar-a e forçar Tian a se submeter. Tian exclamou que An tinha apenas 6 anos e que eles pretendiam sequestrar uma criança. Xiao respondeu que não sabia e que eles ameaçaram a vida de seu pai, deixando-o sem outra escolha. Nesse momento, um carro bloqueou o caminho deles. Xiao disse a Tian que aquelas pessoas haviam chegado. Tian gritou para Xiao ficar quieto, dizendo que tudo que Xiao havia pedido era apenas para testá-lo e descobrir se a fazenda estava protegida. Quando Xiao estava brincando com o telefone, ele estava na verdade enviando mensagens para outra parte. Logo, algumas pessoas com máquinas apareceram em frente à casa de Tian. Xiao pediu desculpas a Tian, implorando para que ele entregasse o antídoto, pois havia muitos deles e não conseguiriam escapar.
Tian respondeu que estava furioso com Xiao e não queria matá-lo, mas não podia acreditar que Xiao havia colocado-o em perigo. Chorando, Xiao pediu desculpas novamente, dizendo que se arrependia, mas que haviam levado seu pai e não havia como voltar atrás. Ele implorou para que Tian entregasse o antídoto. Tian disse a Xiao que lidaria com ele mais tarde e que, infelizmente para os invasores, nenhum deles sairia vivo de sua fazenda. Saya lembrou da noite em que foi curado e não estava tão feliz, dizendo quanto tinha ficado assustado. Xiao admitiu que não podia acreditar que realmente havia sobrevivido. Nan comentou que Xiao era um idiota por comer algo diferente que causou sua doença. Xiao explicou que estava com tanta fome que não aguentava mais e encontrou uma maçã no porão que não parecia ter nenhum traço de contaminação. Nan repreendeu Xiao por estar tão desesperado e ousar comer qualquer coisa do porão, já que estavam todas em contato com o chão. Saya respondeu que eles não estavam comendo nada além de mingau há vários dias, então ele decidiu arriscar. Caso contrário, teria morrido de fome mais cedo ou mais tarde. Nan disse para ele parar de falar besteira e mencionou que havia conseguido um pouco de comida emprestada e que tinham recebido uma onda de doações de alimentos. Entre elas estava um elixir mágico que salvou a vida de Xiao, que devia ser uma bênção dos deuses. Eles não podiam suportar ver Xiao sofrer tanto, então salvaram sua vida. Nan lembrou Xiao que muitas pessoas haviam morrido por comer acidentalmente vegetais venenosos, e ele foi o único que sobreviveu. Portanto, eles deviam prestar homenagem aos túmulos ancestrais mais tarde para agradecer pelas bênçãos. Xiao pensou que, se realmente houvesse um Deus, um desastre como esse não deveria ser permitido acontecer no mundo. Ele acreditava que o elixir havia sido dado por alguém que não queria revelar sua identidade. Então ele notou um saco de frutas e ouviu Nan perguntar se ele estava com fome. Xiao não podia acreditar que alguém lhes havia dado tanta comida enquanto sua família estava passando fome, sem nem mesmo os itens básicos para a sobrevivência. Nan o tranquilizou dizendo que tinham recebido toda aquela comida e que ele ia pegar algo para Xiao comer, enfatizando que Xiao ainda estava se recuperando de uma doença grave e precisava se recuperar bem. De repente, Xiao lembrou de algo e levantou-se para sair. Nan perguntou aonde ele estava indo. Xiao respondeu que voltaria em breve. Nan insistiu que Xiao não estava totalmente recuperado e precisava descansar. Xiao pediu para ser deixado em paz e então foi até a casa de alguém e bateu na porta. O garoto dentro respondeu, dizendo para parar de bater rapidamente e perguntou quem estava lá. Quando Miu abriu a porta, ficou chocado ao ver Xiao coberto de sangue. Miu perguntou o que Xiao queria. Xiao respondeu que sua casa havia sido roubada e ele só queria verificar o vídeo de vigilância. Miu perguntou o que era isso. Xiao mostrou a câmera e disse que era um monitor sem fio de 360 graus. Miu concordou. Xiao pediu para verificar quem o havia espancado porque precisava encontrá-los. Miu concordou, mas disse para ele se apressar porque era hora de dormir. Enquanto Xiao ia verificar, ele pensou que a câmera tinha o ângulo perfeito para o beco e se perguntou quem seria a pessoa. Então ele viu um caminhão e reconheceu seu dono pela placa. Ele então voltou para casa. Nan perguntou o que ele havia feito. Xiao respondeu que descobriu quem salvou sua vida. Nan perguntou quem foi. Xiao disse que foi Tian. Ele verificou o CCTV e descobriu que os horários de chegada e partida de Tian coincidiam com o tempo do resgate de Xiao. Nan disse que Tian era uma boa pessoa que não apenas lhes deu comida, mas também salvou a vida de Xiao. Xiao então perguntou a Nan se ele tinha ouvido a notícia de que o grupo Tianhan estava pagando uma boa quantia de dinheiro para aqueles que encontrassem uma solução. Nan ficou chocado e perguntou o que Xiao estava pensando em fazer. Xiao respondeu que estava tentando tornar a vida um pouco mais fácil para ambos nesse mundo infernal. Ele questionou por quanto tempo a comida que eles tinham iria durar e o que fariam depois, perguntando se Nan ainda esperava que Tian lhes desse mais comida. Nan deu um tapa em Xiao e perguntou se ele queria retribuir Tian com tanto ódio. Ele exclamou como poderia ter dado à luz uma besta tão ingrata e ameaçou quebrar as pernas de Xiao se ele ousasse ir até Tianhan. Xiao perguntou se Nan entendia a situação atual deles, dizendo que só podiam contar consigo mesmos para sobreviver. Ele insistiu que estava fazendo o que precisava para sobreviver, e era só isso.
Enquanto pensava sobre como não conseguiam se livrar dos perseguidores porque estavam muito próximos, ele viu dois carros bloqueando seu caminho. De repente, se viu cercado por todos os lados. Ele saiu, segurando Xiao firmemente em suas mãos. Shen chamou Tian, apresentando-se como um afiliado da Taihan Pharmaceutical Company. Ele explicou que estava usando um método especial para fazer Tian encontrá-lo e assegurou a Tian que não tinha segundas intenções. Shen mencionou que sabiam que Tian tinha a cura para a pandemia de envenenamento e propôs discutir uma cooperação. Tian forneceria a cura e eles contribuiriam com seus esforços, gerando enormes lucros juntos. Tian perguntou o que aconteceria se ele recusasse. Shen respondeu que Tian tinha apenas duas opções. A primeira era cooperar, fazendo todos felizes e permitindo que todos ganhassem dinheiro com sorrisos nos rostos. Tian então perguntou sobre a segunda opção. Shen respondeu que encontrariam a cura para a doença por conta própria, insinuando que usariam a força se necessário. Tian respondeu que foi apenas por acaso que ele descobriu a cura para a epidemia de envenenamento e que só havia uma dose, que ele já havia usado. Shen chamou Tian, apresentando-se como um afiliado da Taihan Pharmaceutical Company. Ele explicou que tinha vindo discutir a cooperação em relação à cura de Tian para a pandemia de envenenamento. Tian lamentou que eles tivessem vindo à toa, observando que nem tinham armas e que Xiao não tinha utilidade para eles. Se tivessem armas de fogo, poderiam simplesmente ter ferido Tian sem precisar de ameaças. Shen comentou que Tian parecia imperturbável mesmo diante do perigo. Shen fez uma chamada e perguntou se estavam no portão da fazenda, instruindo-os a capturar a menina e alimentá-la com frutas venenosas. Ele questionou a utilidade de eletrificar a cerca quebrada de Tian, sabendo que estava cercada por veteranos com proteção contra isolação. Ele instou Tian a entender seu próprio valor e cooperar para ganhar dinheiro juntos com a Taihan. A postura de Tian se tornou sombria e ele expressou seu ódio por ameaças. Shen se perguntou como um simples fazendeiro poderia ter um olhar tão aterrorizante. Tian avisou Shen que ele deveria ser grato por não terem vindo juntos à fazenda, ou não estariam vivos por muito tempo. Shen descartou o aviso de Tian como bobagem, sentindo-se confiante na superioridade numérica deles. Shen exigiu que Tian cooperasse, prometendo que ele e sua irmã viveriam. Vendo a relutância de Tian em cooperar, Shen ordenou que suas pessoas cortassem os membros de Tian e o deixassem vivo. Essas pessoas conseguiram quebrar as paredes da fazenda de Tian, causando uma perturbação barulhenta que impediu An de aproveitar seus desenhos animados em paz. Ela sentiu uma intensa vontade de silenciá-los de uma vez por todas. Enquanto isso, Tian se viu sozinho, lutando contra os inimigos e arremessando-os para longe. Shen, chocado com o caos, se perguntou o que estava acontecendo. Era evidente que a fazenda possuía armas antipessoais, tornando necessário atrair os intrusos para longe. Observando a fazenda de Tian à distância, um homem sentiu que algo estava errado ao ver pedras sendo deslocadas explosivamente. Sua suspeita inicial de explosivos foi confirmada e ele decidiu capturar Tian vivo. Ele percebeu que ninguém havia realmente entendido a verdadeira força de Tian. O próprio Tian se maravilhou com o inesperado aumento de poder dos cultivos resistentes à radiação que havia consumido por apenas alguns dias. Seus atributos físicos, velocidade, força, densidade óssea e reflexos haviam melhorado significativamente além de suas expectativas. Nos tempos antigos, podia-se entrar no dão através da esgrima, mas Tian escolheu iniciá-lo com um soco. Um homem balançou uma faca contra Tian, mas ele se desviou, sentindo que estava se aproximando do dão. Vamos criar algum espaço primeiro, ele pensou, sabendo que sua condição física não era mais um jogo. Ele mirou em Shen com sua arma, aterrorizado, enquanto Shen lamentava não ter trazido uma arma de fogo, sem saber que Tian possuía uma. No entanto, se Shen conseguisse diminuir a distância, a arma se tornaria inútil. Ele alertou Tian para não provocar a figura poderosa por trás dele, enfatizando as consequências. Tian reconheceu e atirou nos outros para demonstrar o valor de Shen e eliminar ameaças desnecessárias. Enquanto as pessoas fugiam, Tian as perseguiu e matou. Shen decidiu se esconder na floresta, esperando até que Tian ficasse sem balas. Desviando dos ataques, ele encontrou refúgio atrás de uma rocha. Percebendo que Tian havia parado de atirar,
sinalizando que provavelmente estava sem munição. Shen sentiu alívio. Shen permaneceu escondido, planejando um ataque surpresa contra Tian, esperando que isso lhe desse uma chance de vencer. Enquanto isso, Tian acessou seu inventário e pegou uma pistola do armazém. Ele se posicionou acima da rocha, mirando em Shen. Perplexo, Shen questionou por que Tian ainda possuía uma arma e se ele também era um artista marcial. A cena mudou para a casa de Tian, onde todos os invasores estavam derrotados. Bai apareceu, tendo ordenado a execução do último invasor, cuja cabeça foi explodida. Preocupada com o possível retorno de Tian e sua percepção de suas ações, Bai temia que ele a visse como violenta e a rejeitasse. Determinada a esconder a cena antes que Tian voltasse, ela se apressou para descartar as evidências fora da porta. Shen, gravemente ferido, admitiu que ameaçar Tian com uma criança foi um grave erro. Ele implorou a Tian para parar de torturá-lo, prometendo revelar tudo. Tian respondeu que deixá-lo escapar era impossível, mas ofereceu a Shen uma escolha, uma morte rápida e dolorosa ou uma chance de ser curado e continuar sofrendo, já que Tian tinha muitas balas. Diante dessas opções, Shen concordou em responder às perguntas de Tian. Tian primeiro perguntou quem estava por trás do ataque. Shen revelou que era Lian, o CEO da Tianhan. Tian comentou que fazia sentido, dada a natureza implacável de Lian e seu envolvimento em inflacionar preços. Ele então perguntou se havia mais alguém envolvido. Shen respondeu que Lian era o único responsável, mantendo a questão bem escondida. Nem mesmo os executivos de mais alto escalão da empresa estavam cientes. Além disso, Shen mencionou as recentes desavenças de Lian com o vice-presidente da empresa e seu plano de usar essa situação para elevar sua autoridade, impressionar a sede e destituir o VP da filial da Cidade do Sul. Tian ponderou sobre a sede, percebendo que a Tianhan Pharmaceutical, que monopolizava a Cidade do Sul, era apenas uma subsidiária de um grupo maior. Ele sacudiu Tian para acordá-lo e perguntou se Lian havia relatado o assunto à sede. Shen negou isso, explicando que o outro vice-presidente tinha conexões lá e Lian temia que escalar a questão arruinaria seus planos ao vazar a informação para aquele vice-presidente. Tian pensou que, como a questão não era generalizada, seria fácil contê-la. Ele então exigiu que Shen o levasse até Lian. Shen recebeu uma ligação de Lian, que perguntou se a missão estava completa. Shen respondeu que eles tinham um alvo sob controle, mas o alvo insistia em ver Lian e o velho antes de revelar qualquer coisa. Lian repreendeu Shen, chamando-o de inútil por não conseguir lidar com uma questão tão pequena sem sua participação pessoal. Pedindo desculpas, Shen explicou que Tian estava de boca fechada e que eles perderam alguns homens no processo. Lian concordou em se encontrar, instruindo Shen a levar Tian ao armazém número 78, garantindo que ele estaria lá em breve. Shen desligou-o abruptamente, irritando Lian, que ficou furioso com a audácia de Shen. Lian, já na sede, decidiu substituir Shen imediatamente. Saindo de seu escritório, Lian não sabia que Tian havia forçado Shen a dizer aquelas coisas. Tian então amarrou Shen e tinha as roupas de Xiaxan com ele. Durante a viagem de carro, Xiaxan perguntou a Tian sobre Nian. Tian respondeu que Nian era apenas uma conhecida incidental e que Xiaxan não deveria se apegar emocionalmente. Xiaxan se desculpou. Ao chegarem ao armazém, Xiaxan e o amarrado Shen entraram. Lian, acompanhado por 2 homens e um amarrado Nian, aguardava-os. Lian perguntou por que apenas eles haviam vindo e onde estava o filho de Nian. Xiaxan explicou que o mensageiro havia sido nocauteado e deixado no carro, e que Shen estava com dor de estômago, então foi ao banheiro. Temendo a impaciência de Lian, Xiaxan trouxe Nian primeiro. Lian zombou, chamando-os de um bando lamentável. Ele riu, apontando a condição espancada de Nian, e comentou que devia não ter batido o suficiente antes. Ele exigiu que Nian falasse, prometendo libertá-lo. Nian achou melhor permanecer em silêncio, sabendo que Lian não deixaria nenhum deles vivo. Nian tentou falar, mas sua boca estava amordaçada, tornando isso impossível. Enfurecido, Lian chamou Nian de cachorro e exigiu saber por que ele estava latindo, antes de chutá-lo. Xiaxan olhava fixamente para Lian, tremendo. Lian percebeu e latiu para Xiaxan, perguntando por que ele estava olhando e ordenando que trouxesse Nian.
Os outros dois homens continuaram a chutar Nian. Lian zombou, chamando-os de perdedores inúteis. De repente, Tian arrebentou o teto, acertando um chute em Lian. Todos ficaram atônitos. Lian comentou que a parede não era fácil de escalar. Tian apontou sua arma para o caído Lian, fazendo com que os dois homens congelassem de medo. Tian ordenou que eles não se movessem. Lian exigiu saber como Tian havia chegado, onde ele estava e se havia o traído. Ele então desafiou Tian a tocá-lo. Tian questionou como alguém da inteligência de Lian se tornou o chefe da Tianhan, sugerindo que Lian investiu todas as suas habilidades em ser cruel. Ele revelou que a pessoa ferida era Shen. Lian ameaçou que, se Tian o tocasse, ele mandaria matar Nian imediatamente. Tian perguntou se ele tinha certeza, apontando que matar Lian era mais econômico do que salvar pessoas irrelevantes. Lian ordenou que seus homens o salvassem, mas Xiaxia implorou a Tian para parar. Ignorando o pedido, Tian atirou nos dois homens, questionando a inteligência de Xiaxia. Xiaxia então correu para libertar seu pai. Xiaxia e Nian ajoelharam-se diante de Tian, expressando sua gratidão e desculpas. Xiaxia se desculpou por não responsabilizar Nian por suas ações e reconheceu que desculpas eram inadequadas, mas agradeceu a Tian mesmo assim. Tian os tranquilizou, dizendo que não acreditava em culpa por associação e que Nian não o havia prejudicado de forma alguma. Nian culpou-se por não impedir as ações de Xiaxia, sentindo uma culpa imensa. Tian disse a Xiaxia que desculpas constantes não eram necessárias e sugeriu abandonar a ideia de buscar perdão, pois acreditava que Xiaxia não merecia ser prejudicado. Tian garantiu a Xiaxia que não o machucaria desnecessariamente e deixou os próximos passos por conta de Xiaxia. Xiaxia garantiu a Tian que eles não sabiam de nada e poderiam ser confiáveis. Em seguida, perguntou a Tian como ele planejava lidar com a situação. Tian instruiu-os a reunir as pessoas e empilhá-las juntas, prometendo trazer o carro. Nian perguntou o que Tian pretendia fazer. Tian respondeu que não tinham escolha a não ser limpar as evidências. Após reunir os três corpos juntos, Xiaxia perguntou a Nian se Tian planejava enterrá-los. Nian assentiu, puxando Shen de lado, e concordando que não era seguro deixá-los expostos no meio do nada. Quando Nian estendeu a mão para mover Shen, Shen o atacou inesperadamente com um pedaço de espelho quebrado. Nian conseguiu desviar do golpe, surpreso com a agilidade de Shen. Xiaxia ficou chocado com a violência repentina. Shen explicou que estava sem saída e não tinha nada a perder ao levar alguém consigo. Ele balançou o espelho quebrado em direção a Nian, mas Xiaxia interveio e levou o golpe. Nian ficou atordoado com o sacrifício de Xiaxia. Nesse momento, Tian chegou de carro e atropelou Shen. Xiaxia gritou de dor e desabou. Nian começou a chorar, admitindo a Tian que Xiaxia estava certo sobre ele ser inútil e não ter coragem de ser bom ou ruim. Ele se culpou por colocar seu pai em perigo devido aos seus desejos egoístas. Nian aceitou que Xiaxia merecia o que aconteceu e desejou devolver sua vida a ele, finalmente encontrando paz. Ele pediu a Tian para agradecer a An por ele, mencionando que os doces para a comida de An naquela noite eram dele, sabendo que eram algo que uma criança apreciaria. Com seu último suspiro, Xiaxia faleceu. Nian ficou dominado pela tristeza. Depois de um tempo, ele e Tian atearam fogo ao armazém e deixaram o local. A cena mudou para Ren em seu escritório, calmamente tomando chá enquanto alguém entrou às pressas, claramente agitado. Ela instruiu a pessoa a se acalmar e explicar devagar. Após se recompor, a pessoa informou Ren que algo significativo havia ocorrido. Ren perguntou o que havia acontecido e eles, hesitantes, revelaram que Lian havia morrido. Ren examinou rapidamente os corpos e perguntou ao médico se eles haviam confirmado suas identidades. O médico confirmou através de DNA extraído da polpa dental que os corpos eram de fato de Lian e Shen. No entanto, o banco de dados genético não tinha correspondências para os outros corpos e nenhum relatório de pessoas desaparecidas correspondia a eles. Devido aos recursos insuficientes da polícia, uma investigação mais aprofundada para confirmar suas identidades não era possível. Ren dispensou a importância de confirmar as identidades, e em vez disso, perguntou se as mortes foram acidentais ou deliberadas. O médico determinou que foram assassinatos.
Vários corpos tinham fragmentos de balas indicando que foram baleados antes de serem empilhados e incendiados em um carro. Alguns mostravam sinais de tortura. Inspecionando um dos corpos, Ren concluiu que quem havia feito isso estava lidando com um personagem implacável. Ela ponderou se o ataque tinha como alvo pessoal Lia ou a Tianhan Corporation. Se fosse o primeiro, ela planejava comemorar com 2 garrafas de vinho tinto naquela noite. Se fosse o segundo, essas pessoas agora eram suas inimigas. Tian comprou uma pequena bomba e perguntou a Nan se ele realmente queria buscar vingança. Nan concordou, declarando que estava disposto a arriscar sua vida por isso. Tian então entregou a bomba a Nan, explicando que tinha cuidado dos rastros que podiam ser eliminados, mas não podia garantir que a Tianhan não encontraria nenhuma pista apontando para ele. Isso era um lembrete para não deixar o que aconteceu com Xiao acontecer novamente. Nan tranquilizou Tian, prometendo garantir que a bomba explodisse conforme planejado sem preocupações. Tian então confiou todos os segredos a Nan e voltou para casa com ele, ligando para An para perguntar o que ela estava fazendo lá. Nan ficou perplexo ao ver a indiferente a tudo, incluindo um cão robô na casa. Do lado de fora, An havia arranjado um guindaste e uma pequena pilha de areia para ocultar os corpos. Ela percebeu que Tian e Nan haviam retornado, negando qualquer irregularidade e alegando que estava apenas brincando de escavar e não tinha detonado nada. Tian a repreendeu, tendo visto tudo o que ela havia feito, o que a levou a admitir que mentiu porque temia que ele a odiasse se descobrisse suas ações violentas, preocupando-se que ele não a quisesse mais. Ele perguntou como ele poderia jamais não a querer. Ela explicou que era porque ela havia matado pessoas. Nancy perguntou se essa era a razão. Tian tranquilizou An, dizendo a ela que, não importa qual erro ela tivesse cometido, ele ficaria ao seu lado e enfrentaria isso junto com ela. Ele enfatizou que, do começo ao fim, ela era a pessoa mais importante em sua família, e ele estava encantado que ela soubesse como se proteger. Ele a incentivou a ser ela mesma e garantiu que a orientaria para que ela não se sentisse sobrecarregada. Ele a elogiou por lidar com aqueles que tinham intenções maliciosas e impedir que prejudicassem outros. An então declarou que retaliaria contra aqueles que tentassem intimidar Tian. Nan refletiu que o mundo estava mudando rápido demais e ele precisava se adaptar. An então confidenciou tudo a Tian, que confirmou se ela estava dizendo que viu aquelas pessoas vestindo vermelho e que isso a fez odiá-las. Ela ordenou a eliminação delas e concordou, mencionando como aqueles indivíduos haviam derrubado o portão e a perturbado enquanto assistia a desenhos animados. Uma cor que ela achava perturbadora. Tian perguntou se outras pessoas também tinham cores. An confirmou, descrevendo Tian com um azul calmante. Ele, com um verde acessível, e Xiao também associado à cor vermelha perturbadora. Ela mencionou que a cor de Nan era cinza com um toque de verde, e também notou que alguns transeuntes eram cinza também. Tian se perguntou o que as pessoas emitindo a cor vermelha tinham em comum, suspeitando que todas elas abrigavam mais intenções em relação a An. Ele perguntou se, além de ver diferentes cores, ela havia notado palavras ou letras ao redor delas. Ele se perguntou se An também era uma jogadora. Ela negou ver quaisquer palavras ou letras. Ele perguntou quando ela começou a ver cores nas pessoas. Ela respondeu que tinha sido há cerca de uma semana. Tian especulou que sua habilidade só tinha surgido após o início da temporada de destruição, confirmando que An não tinha visto o sistema e, portanto, não era uma jogadora. Pensando nisso, ele beliscou suas bochechas, um hábito seu quando contemplava um problema. Tian acreditava que era provável uma evolução após comer vegetais resistentes à radiação. Ele sorriu e ela comentou brincando sobre o quão assustador ele poderia ser. Ele expressou sua felicidade. Tian considerou que, se fosse esse o caso, as colheitas fornecidas pelo sistema alimentar não tinham os mesmos efeitos colaterais das colheitas radiativas, mas a probabilidade de mutação era maior. Eles haviam comido alimentos resistentes à radiação por apenas alguns dias, e ainda assim suas funções físicas tinham melhorado significativamente. An também havia evoluído a habilidade de perceber as emoções dos outros, semelhante a um programa de proximidade ou dispositivo de reconhecimento humanoide. Tian chamou sua habilidade de Olho da Verdade e apelidou a habilidade de An de Olho do Bem e do Mal. Ele expressou admiração pela habilidade dela e notou sua utilidade para ele.
Quando ela perguntou se seria capaz de ajudá-lo no futuro, ele concordou. Afirmou que, se ela visse alguém emitindo a cor vermelha no futuro, ela deveria informá-lo, pois ela era sua assistente mais forte. Quando ele a tocou gentilmente, ela ficou feliz. Ele então perguntou se ela estava com fome e se ofereceu para cozinhar para ela. Mais tarde, ele preparou toda a comida e os três se sentaram juntos para comer. Tian disse a An que, a partir de agora, Nan também viveria com eles e ajudaria com o trabalho na fazenda. Nan mencionou que não entendia totalmente a situação, mas faria o que Tian instruísse. An ficou encantada ao ouvir isso e perguntou onde Nan viveria. Nan respondeu que construiria uma cabana de palha perto do portão para morar e cuidar dele. An então perguntou o que aconteceria com Xiao agora que não estava vivendo com eles. Nan explicou que Xiao tinha ido para outro mundo para expiar seus pecados. An comentou que parecia que aqueles que emitiam luz vermelha e queriam intimidar Tia não viveriam muito tempo. Ela jurou que qualquer um que ousasse intimidar Tia enfrentaria uma dura retaliação. Tia elogiou a inteligência de An e sugeriu que ela se concentrasse em sua refeição. Nan pensou que as coisas não poderiam ficar mais intensas do que já estavam. Além disso, suas mãos já estavam manchadas de sangue, mas agora ele não precisava se preocupar. Contanto que pudesse ajudar seu filho a se vingar, ele estava disposto a ser o cão de guarda de Tian. A cena muda para um homem assistindo a uma conferência de imprensa. Um orador anunciou que era o 15º dia após a catástrofe, com um número acumulado de mortes de 38,6 milhões em Blue Star e 4,7 milhões na Federação Yanhuang. O governo federal estava ativamente transferindo reservas de grãos e a tecnologia de cultivo de soilous em breve seria ampliada para a produção. Ele instou todos a não entrarem em pânico. O filho do homem se aproximou e perguntou o que poderia fazer. O homem perguntou se ele havia lido o relatório de Ren. O garoto confirmou e mencionou que Lian estava morto. O homem comentou sobre Tian ser um bom ganhador e lamentou sua morte, observando que o processo de mutação havia acelerado. Ele mencionou que a sede da polícia militar havia capturado uma besta mutante de nível 5 nas montanhas na fronteira sul. Jing, seu filho, ficou surpreso ao ouvir isso e perguntou como uma besta mutante de nível 5 poderia ter evoluído quando o nível mais alto que eles podiam pesquisar agora era apenas nível 3, ou o resultado de seus catalisadores artificiais. Na floresta densa, sem intervenção humana para limpá-la, a vegetação radioativa prosperava. Mesmo as espécies de nível mais baixo se canibalizavam, acelerando a intensidade da mutação. O pai comentou que sua tecnologia de fabricação atual era vulnerável à evolução natural desconhecida. Ele instruiu Jing a assumir o laboratório lá e Ren havia descoberto que os experimentos secretos de Lian haviam utilizado muitas tecnologias intrigantes. Eles planejaram combinar essas descobertas com seus recursos atuais e garantir a extração rápida do vírus. Jin concordou com o plano. Ren sentou-se em seu escritório, ponderando que os registros de 2 dias antes pareciam totalmente rotineiros, sugerindo que a causa da morte de Lian estava dentro desse curto período. No entanto, as imagens de vigilância daqueles dias cruciais foram apagadas por Lian, deixando-os sem pistas. Refletir sobre isso parecia fútil por enquanto. Eles precisavam decidir a localização do novo instituto de pesquisa, e Ren ainda precisava receber o novo líder. Saindo, ela cumprimentou Jing, que chegou do sul. Após um aperto de mãos e apresentações, Ren notou um homem parado atrás de Jing e perguntou sobre ele. Jing explicou que ele era Kui, o assistente do rei. Jing então mencionou ter ouvido falar de um instituto de pesquisa adequado por Ren e pediu para vê-lo. Ela concordou, mencionando alguns locais nos arredores da cidade dos quais ele poderia escolher. Enquanto isso, a cena mudou para Tian, que estava inspecionando o viveiro de peixes. Naquele lago, Tian tinha peixes que variavam do nível 1 ao nível 5 e maravilhou-se com a variedade de espécies disponíveis. Ele notou que os pontos necessários para comprar diferentes tipos de peixes do mesmo nível permaneciam consistentes. De repente, ele avistou um atum rabilho e ingredientes raros pré-apocalípticos disponíveis por 500 pontos. Empolgado, Tian perguntou a An se ela gostava de comer muito atum rabilho. Ela perguntou se era o peixe caro que derretia na boca.
Tian confirmou e mencionou que antes eles não podiam pagar muito, mas agora poderiam se esbanjar à vontade. An expressou alegremente seu desejo de comer. Tian reuniu seu equipamento e sugeriu que usassem a escavadeira para cavar um lago de peixes juntos. An concordou com entusiasmo e ele se juntou a eles. Com a escavadeira, Tian, An, ele e Nan chegaram a uma área aberta. Tian instruiu-os a começar a cavar ali. Nan acariciou ele e perguntou sobre sua idade, notando que ele havia crescido significativamente. Tian explicou que ele já tinha atingido a idade adulta e não deveria ter crescido mais. Nan especulou se ele havia ganhado peso devido à boa comida da fazenda, lembrando que, quando ele chegou pela primeira vez, só alcançava os joelhos de Nan, agora chegando até suas coxas. Tian concordou, percebendo que a proximidade diária tornava as mudanças graduais menos perceptíveis, temendo mutações potenciais como a de Buis. Mas tranquilizou-se, pois todas as colheitas venenosas haviam sido descartadas desde o acidente de Buis. Tian considerou se ele havia evoluído consumindo colheitas resistentes à radiação como An, resolvendo monitorá-lo de perto para prevenir quaisquer problemas. Nesse momento, Tian notou um visitante se aproximando e se perguntou quem poderia ser. Ao se virar para verificar, Nan perguntou o que havia chamado sua atenção. Tian notou 2 homens e uma mulher se aproximando com um nível de ameaça de 8. Eram Ren, Jing e Kui. Jing bateu no portão, e Ren perguntou a Jing se ele realmente precisava inspecionar os novos locais que ela havia selecionado. Enfatizando o equipamento aprimorado e a segurança que eles ofereciam, Jing afirmou que a localização da fazenda era excelente e de tamanho adequado, pretendendo finalizar a compra antes de transferir as operações para lá. Ren cedeu à preferência de Jing. Ela pensou que, apesar de seu sorriso, ele era difícil de envolver. Ele nem sequer reconheceu o esforço que ela havia feito para garantir aqueles poucos lugares. Ela mencionou que fazia um tempo desde que alguém havia mostrado interesse, duvidando que aparecessem agora. Jing instruiu Kui a continuar batendo, determinado a chamar a atenção de Tian. Quando Tian chegou e perguntou sobre o motivo da visita, Jing identificou Tian como proprietário e expressou a necessidade de discutir negócios cara a cara dentro do portão. Tian recusou, insistindo que falassem de onde estavam e fossem rápidos, pois ele estava ocupado. Jing cedeu, atribuindo a urgência ao caos lá fora. Ren, perplexa com o comportamento de Tian, se apresentou como gerente-geral da Tianhan Company e esclareceu a intenção de comprar a fazenda, perguntando sobre o preço. Tian se perguntou como eles haviam encontrado sua fazenda tão rápido. Ren afirmou que atenderiam às exigências de Tian quanto ao nome, preço ou qualquer outra condição, até oferecendo-lhe um lugar na área de vilas no centro da cidade, se necessário. Tian recusou firmemente, expressando sua preferência por permanecer onde estava. Ren insistiu para que ele ouvisse a oferta, insinuando que, sendo do lado sul, Tian poderia reconhecer a reputação da Tianhan e potencialmente mudar de ideia. Tian reiterou sua satisfação com sua situação atual, afirmando que nem mesmo uma montanha de ouro o convenceria. Kui, frustrado, bateu no portão com raiva, acionando um alerta de segurança no sistema de Tian. O aviso indicava um ataque menor com força de 2 e perguntava se Tian queria retaliar. Tian recusou, observando que Kui poderia facilmente desencadear uma resposta séria com apenas um soco. Jing repreendeu Kui e o esbofeteou, lembrando-lhe dos ensinamentos de seu líder e alertando-o contra tal comportamento sem permissão. Kui pediu desculpas, reconhecendo seu erro. Tian achou a situação intrigante. Jing assegurou a Tian que não levasse para o lado pessoal, descrevendo Kui como ignorante. Tian dispensou o incidente e convidou Kui a se aproximar do portão. Quando Kui se aproximou, Tian rapidamente o golpeou com precisão usando sua técnica do beija-flor, derrubando Kui de joelhos. Tian brincou que Kui havia socado seu portão, e em retorno, Tio havia socado de volta, sugerindo que estavam quites. Ele então indicou que deveriam partir se não houvesse mais nada. Jing, silencioso mas sorrindo, não protestou. Jing escreveu uma breve nota, desculpando-se pelo inconveniente causado a Tian e expressando pesar pelo transtorno. Ele também incluiu seu número de telefone, sugerindo que Tian poderia contatá-lo se mudasse de ideia. Ren achou a dispensa de Tian rude e presumiu que ele não ligaria.
Ela notou que Tian havia rasgado a nota contendo o número de Jing, sentindo-se determinada a não ser subestimada. Ao entrarem no carro para partir, Tian ponderou sobre a velocidade inesperada com que a Tianhan havia localizado sua fazenda. Ele se perguntou se estavam especificamente procurando por ele, ou se era mera coincidência. Tian decidiu recuperar o número do guarda beija-flor e observou a partida deles, pensando que se encontrariam novamente em breve. Com apenas cerca de 10 dias até a próxima temporada destrutiva, Tian notou a produção estável da área de plantação e o início da escavação na área aquática. Ele planejava desenvolver também uma área de pecuária, preparando-se para os desafios futuros. Após cozinhar a comida, Tian se sentou para comer. An pediu que ele experimentasse o molho de gergelim que ela havia feito, elogiando sua delícia. Tian reconheceu o esforço dela e deu uma mordida, concordando que era realmente delicioso. An mencionou como o ensopado de carneiro era reconfortante no inverno, ao que Tian compartilhou seu apreço pelo calor que proporcionava. Nan questionou se estavam vestidos adequadamente para o clima atual e expressou preocupação com a diminuída cultivabilidade da terra. Tian insinuou que há muito estava curiosa sobre algo, mas ele não podia revelar mais detalhes. Nan entendeu e garantiu a Tian que não iria se intrometer em seus segredos. Tian explicou que queria que Nan se preparasse mentalmente, pois a comida que estavam comendo não era comum. Isso poderia levar a mudanças no corpo ao longo do tempo, como uma melhora na imunidade ao frio, um aprimoramento na aptidão física e, possivelmente, até habilidades incomuns. Tian estava ansioso para ver as potenciais transformações de Nan. Nan perguntou sobre o que Tian estava falando, observando que parecia algo de um filme de ficção científica. Tian explicou que o apocalipse era como essas histórias se tornando realidade, considerando a existência de fósseis, não seria exagero imaginar poderes antigos. Ele comparou isso à evolução, em vez de algo sobrenatural. Nan admitiu que não compreendia totalmente a explicação de Tian e sugeriu que continuassem a comer. Em seguida, perguntou se alguém havia visitado naquele dia. Tian confirmou que eram representantes da Tianhan. Nan ficou surpreso e comentou sobre as implicações. Ele meio que brincou, se perguntando se até ele, como um homem velho e aparentemente inútil, poderia se beneficiar da comida da fazenda. Tian concordou, aconselhando Nan a descansar cedo enquanto ele saía para fazer algumas tarefas. Tian procurou a localização do beija-flor número 1 e descobriu que estava no distrito Harmony Villa. Enquanto isso, a cena mudou para Ren, que levou Jing e Kui para sua casa. Ela garantiu que eles poderiam passar a noite lá e prometeu arranjar acomodações para eles no dia seguinte. Jing agradeceu, expressando preocupação pelo incômodo. Ren informou Jing e Kui que ficariam no andar de baixo, em um dos 4 quartos disponíveis, permitindo que escolhessem o que preferissem. Ela prometeu preparar e entregar o jantar nos quartos deles. Jing concordou com os arranjos e subiu as escadas, instando Ren a descansar cedo também. Enquanto isso, o pequeno beija-flor de Tian pairava ao redor de Ren, o que a incomodava. Ela se perguntou por que havia mosquitos em um clima tão frio. Depois de tomar um banho, Ren sentiu que seu rosto estava exausto do longo dia. Ela decidiu se mimar com uma sessão de spa para a pele após um banho refrescante. Enquanto se olhava no espelho, ela questionava se uma mulher bem-sucedida e bonita como ela deixava espaço para outros. Aplicando uma máscara facial, ela notou o mosquito ainda zumbindo ao redor. Confundindo o som com um besouro, Ren decidiu abrir a janela para deixá-lo sair, aproveitando a refrescante brisa de ar fresco após o ar-condicionado estar ligado por um tempo. Quando abriu a janela, de repente notou um menino parado do lado de fora ao lado dela, assustando-a. O menino saltou para dentro. Ren tentou pedir ajuda, mas ele a impediu cobrindo sua boca. Ela se perguntou se havia algum segurança lá fora. O menino a fez deitar-se. Ela pensou que iria demitir todos aqueles guardas. O menino era tão forte que ela não conseguia se mover ou lutar contra ele. Ela precisava acalmá-lo primeiro. Ele advertiu que a soltaria, mas apenas se ela não gritasse ou resistisse. Caso contrário, ele ameaçou, agiria mais rápido do que seus seguranças com sua faca. Ren tentou se acalmar. Quando o menino soltou sua boca, ela disse que havia muito dinheiro, joias e ouro no criado mudo.
Ele poderia levar tudo, desde que não a machucasse. Ela prometeu não envolver a polícia. O menino comentou que ela parecia muito cooperativa. Ren disse a ele que o mundo girava em torno de buscar riqueza e machucá-la só traria problemas. Se ele pegasse o dinheiro e saísse rapidamente, seria o suficiente para ele comprar muita comida. O menino respondeu que não havia vindo para roubar seu dinheiro. Ela ficou chocada e então perguntou se ele era um pervertido, fazendo uma desculpa falsa para não cooperar com ele. O menino a interrompeu e perguntou se ela havia enviado alguém para matar Liam, questionando por que ela demorou tanto para descobrir o assassino. Ela pensou que não era um assalto e perguntou se ele estava conectado a Liam. Ela ponderou que todos os confidentes de Liam estavam mortos, se perguntando de onde ele veio. O menino respondeu que Liam havia lhe feito um favor e agora ele buscava vingança. Ele havia ouvido que Ren estava investigando a morte de Liam e pediu que ela compartilhasse todas as informações que tinha, pois ele também queria investigar. Ela percebeu que o menino havia vindo para expressar sua acusação. Ela explicou que ela e a polícia estavam investigando a morte de Liam, mas as pistas eram limitadas e não havia como identificar o verdadeiro culpado tão rapidamente. O menino disse que ela assumiu a posição de Liam após sua morte, sugerindo que ela poderia ser a responsável. Ela ficou chocada, percebendo que não tinha provas e havia feito muitos inimigos no lado sul. Parecia natural para alguém aproveitar o caos e se vingar de Liam, que foi morto de forma tão trágica. Ela insistiu que não tinha nenhum rancor profundo contra ele e que sua posição como gerente-geral não valia a pena matar por isso. O menino pensou que Ren estava certa e reconheceu sua inteligência. Ele não podia acreditar que não tinham nenhum suspeito. Ren explicou que realmente não havia suspeitos. Liam havia destruído todos os documentos e vigilância relacionados às conspirações recentes. Como ela poderia identificar um suspeito quando não sabia com quem ele estava interagindo antes de sua morte? Era uma questão desafiadora para ela. O menino especulou que Liam queria tudo para si, deixando nenhuma pista para trás. Ela perguntou se ele a deixaria ir. Assim que ouviu passos, o menino rapidamente atingiu o pescoço de Ren, fazendo-a desmaiar. Do lado de fora, Kui arrombou a porta, enquanto a empregada informava Ren que o sistema de alarme havia sido acionado, indicando que algo havia acontecido. Kui pediu a ele para salvar Ren. Ao entrar no quarto, eles encontraram Ren caída. A empregada verificou o estado de Ren, enquanto Kui inspecionava a janela e instruía Jing a não deixar o menino escapar. Ao descer, o menino pensava em como o imponente Kui havia conseguido arrombar a porta. Jing comentou que invadir o quarto de uma garota no meio da noite era rude. O menino viu Jing e perguntou como ele o havia encontrado, já que não deixou nenhum rastro. Jing respondeu que quando o menino pisou no dispositivo sensor de gravidade na janela, ele pediu a Kui para bloquear a porta. Se o menino não quisesse um confronto cara a cara, Jing raciocinou, ele provavelmente tentaria escapar pela janela, que seria sua única rota de saída. O menino admirou a astúcia de Jing, mas se perguntou se um mero feijão como ele poderia pará-lo. Ele atacou Jing com um soco, mas Jing bloqueou o golpe e o menino recebeu um contra-ataque. Jing tinha cicatrizes na perna e comentou que era interessante como os ossos em seu braço não eram nada comparados ao seu joelho. Ele calculou que sua ulna e rádio do antebraço deveriam estar fraturados pela força de impacto frontal de 700 quilos, e suas articulações carpais deveriam estar esmagadas e deslocadas devido à incapacidade de absorver tal força. No entanto, não havia sinais de lesão agora. Jing perguntou se o menino havia praticado artes marciais, observando que não havia visto nenhuma técnica especial. Confuso, Jing exigiu uma resposta do menino. Caso contrário, ele não deixaria o menino ir naquela noite. As mãos do menino tremiam enquanto enfrentava Jing. O menino se perguntou se Jing já havia praticado alguma arte marcial. Ele não podia acreditar que Jing realmente tinha parado seu soco. Mesmo que suas capacidades físicas atuais superassem as de um humano normal, era problemático se envolver com um lutador habilidoso. Eles ouviram pessoas se aproximando e discutindo os sons que haviam ouvido. O menino pediu desculpas a Jing, dizendo que não tinha tempo para brincar e ameaçou que da próxima vez que se encontrassem, ele mataria Jing. Jing pulou para atacar, mas o menino jogou poeira para obscurecer a visão de Jing.
Jing tossiu, dando ao menino a chance de escapar, zombando de Jing para lavar os olhos enquanto ele partia. Furioso, Jing mal conseguiu abrir os olhos e viu o menino pulando do muro para partir, dizendo adeus. Os companheiros de Jing chegaram e perguntaram se ele estava bem e se tinha deixado o menino escapar. Jing, ainda se recuperando, maravilhou-se com a inteligência e a condição física quase sobre-humana do menino, reconhecendo suas excelentes habilidades marciais. Determinado, Jing jurou encontrá-lo. Jing assegurou-lhes que estava bem, apenas precisando lavar o rosto. Ele instruiu o homem a ser cauteloso e perguntou se deveriam perseguir o menino. Jing recusou, observando que a velocidade do menino tornaria impossível capturá-lo. Ele então perguntou sobre a condição de Ren. O guarda foi verificar e relatou que não era grave. O menino apenas a havia deixado inconsciente. Ele aconselhou dar a ela pílulas do armário de remédios ao acordar, pois a dosagem já estava escrita nelas. A empregada sugeriu chamar a polícia, mas Jing argumentou que o lado sul era muito caótico e envolver as autoridades poderia causar problemas para seus camaradas no exército e na força policial. A empregada concordou, expressando gratidão e comentando sobre o estado caótico do mundo. Kui chegou com mais notícias, afirmando que havia verificado o quarto e descoberto um disco rígido desaparecido. Jin perguntou se era o disco rígido cinza que havia sido conectado ao seu computador, o que Kui confirmou. O terceiro menino era Tian, que voltou para casa pensando que desconectar o cabo de rede garantiria que não houvesse problemas. Ele queria entender o que a empresa Tianhan realmente pretendia. Conectando o disco rígido ao seu laptop, ele descobriu arquivos experimentais e se perguntou se Jing era um pesquisador. Ao abrir os arquivos, descobriu que, apesar de inúmeras criaturas morrerem como resultado, Jing ainda acreditava fervorosamente que o mundo seria melhor do que antes. Tian percebeu que não era um documento confidencial da Tianhan. Ele leu sobre a comida radioativa causando mudanças dramáticas nos membros e nas formas dos corpos de bestas e humanos. Essas mudanças não eram apenas catastróficas, elas traziam evolução. Jing acreditava que haviam seguido o caminho evolutivo errado, levando a mortes prematuras. Ele estava determinado a encontrar o caminho correto, mesmo ao custo de vidas humanas, acreditando que isso levaria a humanidade ao próximo estágio de civilização. Nesse futuro, os humanos não seriam separados devido a doenças terminais ou nascidos prematuramente com anomalias congênitas. Eles não seriam vistos como fardos devido à falta de força. Eles possuiriam força, rivalizando com tigres e leopardos, vivendo mais de 100 anos. Quer a morte ou a glória supremos aguardasse no fim do caminho, eles enfrentariam isso sem medo. A cena muda para Jing e Kui, que relatam não ter tido sorte em sua busca. Jing especula que a outra parte pode ter usado algum meio para evitar a detecção, ou talvez ainda não tenham acessado o conteúdo do disco rígido. O disco-mãe não estava recebendo nenhum sinal do disco-filha. Kui perguntou se a informação era importante. Jing descartou, dizendo que o disco rígido era dos velhos tempos e difícil de entender para os de fora. Jing estava preocupado, não podia voltar atrás agora. Se suas anotações fossem descobertas, poderiam perceber que ele havia vindo para o lado sul por algo real. Kui comentou com Jing que parecia muita coincidência terem sido atacados ao chegarem no lado sul e identificou o atacante como o número 7. Jing respondeu que se o número 7 realmente quisesse agir contra eles, não teria enviado um novato. A pessoa tinha forte aptidão física, mas faltava habilidade refinada. Uma cabeça sombria estava por trás deles. Não havia como voltar atrás. Enquanto isso, Tian notou que era 21 de novembro de 2025 no calendário de Yanguan. Ele ponderou que as ideias de Jing ressoavam com ele, mas a arrogância de sacrificar vidas humanas o incomodava. Ele se perguntou se já haviam começado os experimentos humanos. Tian tinha um porquinho Bama Chan de nível 1, um coelhinho Windsor de nível 1 e um franguinho Kinjan de nível 1. Quando ele os mostrou para An, ela se iluminou e perguntou onde ele conseguiu aqueles animais fofos. Tian pensou que ela poderia não entender uma explicação complicada, então se perguntou como explicar. Então teve uma ideia. Ele disse a ela que tinha uma bolsa de tesouros dormente e podia tirar qualquer coisa dela. Ela ficou muito animada e perguntou se era verdade.
Ele garantiu que sim. Tia então disse para ela manter isso em segredo entre eles. Ela concordou. Ele ficou surpreso com a rapidez com que ela entendeu. Então ele viu Ann segurando o coelhinho e brincando com ele. Ele disse para ela não brincar com a preciosa comida e colocá-lo de volta no galpão rapidamente. Ela ficou chocada ao ouvir que o coelho era para a comida e implorou para não cozinhá-lo porque ele era tão fofo e ainda tão pequeno. Jim falou sobre carne de coelho apimentada. Depois falou sobre hambúrgueres de bacon de porco, arroz com frango de Enon, coxas de frango grelhadas, coelho salteado com pimenta em conserva, frango na panela, arroz com costeleta de porco, panela de coelho apimentado e arroz com coelho ao gengibre com pimenta. Ann percebeu que talvez tivesse que se tornar vegetariana. Ela hesitou, mas Tian disse para ela ser grata pela comida duramente conquistada e comer tudo sem deixar uma mordida. Ele explicou que formar relacionamentos com os animais pode ser doloroso, então é melhor deixar isso para ele. Ele estendeu a mão e ela devolveu o coelho, prometendo que de agora em diante comeria tudo sem deixar uma única mordida. Tian foi então parabenizado porque a plantação produziu um produto raro, milho albino, então eles precisavam colhê-lo o mais rápido possível. Ele se perguntou sobre esse produto raro e o que poderia ser. Tian disse a Ann para ir brincar enquanto ele verificava o campo de milho. Ela concordou e saiu. Tian verificou e descobriu que o milho albino é um item raro de nível 2, um consumível de uso único. É um produto mutante extremamente raro de milho anti-radiação, com uma probabilidade de 1 em 100 mil. Seu efeito é colocar o usuário em um estado de fúria, aumentando a força, a velocidade e os reflexos em 10 vezes por 30 segundos. TN pensa que sair em um ataque com 10 vezes a força por 30 segundos é como o espinafre do Popeye. Ele se pergunta se há apenas um ou se pode haver mais produtos raros, então ele procura em vários lugares. Ele fica desapontado, percebendo que esse tipo de produto raro é realmente difícil de encontrar e só pode ser produzido quando estão com muita sorte. Ao plantar sementes, o sistema nunca menciona nada sobre produtos especiais. TN pensa que encontrar o milho albino foi uma surpresa agradável. Parece necessário fazer uma agricultura intensiva para aumentar o rendimento. Isso não aumentaria as chances de produzir produtos raros a partir do milho? Mas então ele percebe que isso pode ser colocar o carro na frente dos bois, aumentando a quantidade plantada certamente aumentaria a probabilidade de produzir produtos raros. No entanto, também poderia piorar a qualidade geral das colheitas e produzir um grande número de plantas fracas e mortas. Ele decide que precisa cultivar honestamente e não depender de atalhos. O que ele mais precisa agora são pontos, e produtos raros podem ser considerados a cereja do bolo. A cena muda para Ren, que está descansando e pensando no ladrão que veio à sua casa perguntando sobre Leung. Ela jura rastreá-lo e cortá-lo em pedaços. Ela amaldiçoa seus seguranças, chamando-os de idiotas por não conseguirem capturar um único homem, apesar de seu número. O exército e a polícia não têm pessoal extra para investigar, então, se ela quiser descobrir a identidade do ladrão, não poderá usar meios formais. Ren se lembra de que tem um dos cabelos dele, que ficou preso em suas roupas. É muito claro para ser dela, então deve pertencer ao ladrão que a atacou naquela noite. Ela se esforça para não pensar nele, mas está determinada a capturá-lo de alguma forma. Então ela desce, dizendo a Jing que quer falar com ele. Jing, que está lendo um livro e tomando chá, olha para cima e pergunta se ela está se sentindo melhor. Ela se senta, agradece e diz que as técnicas de massagem que ele ensinou foram realmente eficazes. Ela não sentiu nenhuma dor naquele dia. Ela informa que já garantiu um local para o instituto de pesquisa dele. Não fica longe da área principal e costumava ser uma fábrica. Devido a mudanças repentinas, fechou e foi vendida para eles a um preço muito baixo. Sua localização é excelente, tranquila e remota, atendendo perfeitamente aos requisitos de Jing. Jin pediu desculpas e disse que, desde que ela veio vê-lo, tinha certeza de que havia algo mais que ela queria conversar. Ela concordou e admitiu que era um pouco embaraçoso. Ela pensou que Jing, sendo um especialista em pesquisa biológica, deveria ser capaz de fazer comparações sistemáticas de DNA. Ela perguntou se ele poderia ajudá-la a encontrar uma correspondência de DNA para uma amostra de cabelo do lado sul.
Ele respondeu que, se ela quisesse comparar com todo o lado sul, seria como procurar uma agulha no palheiro. Levaria muito tempo para comparar cerca de 100.000 amostras, e só coletar as amostras de DNA de todas essas pessoas já seria uma tarefa enorme. Ele então perguntou se a pessoa era importante. Ela respondeu que não era tão importante. Ela só queria encontrar o intruso que a atacou. Mas, se fosse muito difícil, poderiam deixar para lá. Jing então disse que não era difícil e que certamente ajudaria com isso. Ela agradeceu e perguntou se estava incomodando. O Jing estava experimentando e descobriu que a ilusão do reagente injetado era de 10%. Após completar a injeção, as fibras musculares dos sujeitos experimentais pareciam significativamente mais espessas. Com a atividade celular aumentando milhares de vezes, eles criaram um monstro com óleos compostos, pois os genes dos sujeitos haviam sido contaminados por outros organismos. Os sujeitos experimentais pareciam entrar em um estado violento e se libertavam de suas restrições. O experimento vírus B, o 34º, falhou, causando a quebra do vidro e uma destruição imediata. Em um sonho, Jing relembrou uma festa passada onde alguns garotos estavam conversando. Um perguntou por que Jing estava sozinho. Outro garoto, o irmão de Jin, os advertiu para não falarem mal de seu irmão, chamando-o de bastardo. Eles zombaram de Jing segurando seu rosto na água, decidindo segurá-lo firmemente até que ele bebesse tudo, humilhando-o. O irmão de Jing instruiu os outros a serem gentis e não deixarem marcas, lembrando-lhes que, apesar de ser um bastardo, Jing carregava o sobrenome e tinha que estar à altura das expectativas do pai. Os outros concordaram, e Jing, tossindo e chorando, pediu ao irmão que o deixasse em paz. Eles zombaram de Jing, irritando ainda mais seu irmão. Jing acordou na cama, suando, e implorou para não ser machucado, percebendo que era apenas um sonho. Hoje em dia, os vírus em forma de V se tornaram mais estáveis, e Jing acreditava que, uma vez que pudesse criar o mutante perfeito, estaria mais perto de superar seu irmão. A cena mudou para a casa de Tian, onde estava assistindo às notícias. O relatório afirmou que já fazia 19 dias desde que o mundo mudou, e numerosas carcaças de gado mutante, mais de 100 e de origem desconhecida, foram encontradas empilhadas na cidade de Naxi. O departamento de epidemias já havia se livrado dos restos. Tian perguntou por que ela não estava assistindo desenhos animados e se ela tinha começado a assistir às notícias. Ela respondeu que estava cansada de ser tratada como uma criança e que vinha acompanhando as notícias, afirmando que não podia sempre se esconder atrás dele. Ele disse que ela podia ver os pensamentos malignos das pessoas, o que já estava ajudando. Ela sorriu e disse que queria acompanhar rapidamente e ajudá-lo mais, pois ele estava ficando mais forte, então An também precisava ficar mais forte. Tian pensou que estava observando-a há um tempo e notou que ela não tendia a ficar fora de controle. As mudanças na forma do corpo dela pareciam ser devido à evolução dos produtos anti-radiação, o que o aliviou. Ele mencionou que ele e Nan iam continuar cavando o lago, então quando a ficasse com fome, ela poderia comer alguns lanches. Uma hora depois, sentindo um pouco de fome, ela notou uma pequena caixa na mesa e se perguntou o que era. Ao abri-la, encontrou sementes divinas de nível 4. Tia mencionou que ele e Nan estavam cultivando as nozes. Ela mostrou a An que havia duas, uma para cada um deles. Ela tentou uma e deu a outra para An. Achando-a amarga, cuspiu porque era difícil de comer e precisou enxaguar a boca. Depois de comê-la, An se sentiu muito sonolenta e indisposta. À noite, enquanto todos dormiam, An latiu muito, acordando Nan que se perguntou qual era o som. Ao acender a luz, Nan viu que An estava vomitando sangue e então se transformou, parecendo mutada. Ela correu para atacar Nan. Nan conseguiu salvá-lo de alguma forma e se perguntou o que havia acontecido com An. Ela parecia tão diferente de antes. Nan pensou que ela realmente havia se transformado em um lobo por causa da mutação, mas parecia diferente dos casos habituais. Não vendo sinais imediatos de mais agressão, Nan tentou acalmá-la. Ele a tranquilizou dizendo que ele era seu tio, Nan. An olhou ao redor e não observou suas ações. Nan perguntou se ela estava com fome e se ofereceu para trazer comida para ela.
An latiu, assustando Nan. Quebrando a janela, An saltou para fora e então escalou a cerca alta com facilidade para escapar. Nan ficou surpreso com a agilidade dela. Nan chegou, perguntando o que havia acontecido. Nan explicou que An de repente enlouqueceu e correu para fora. Ele não entendia por que An de repente enlouqueceu, mas ela não se parecia com nenhum outro animal mutante que ele tinha visto, e parecia reconhecê-lo. Nan ficou chocado e confuso ao ouvir isso. An juntou-se a eles, chamando-os. Ela percebeu que An havia desaparecido e acordou para encontrá-la ausente ao lado de sua cama. Ela perguntou o que eles estavam fazendo lá fora. Nan a tranquilizou, sugerindo que An talvez estivesse entediada de ficar em casa por tanto tempo e poderia voltar depois de correr um pouco. Ele a encorajou a voltar a dormir, assegurando que tudo ficaria bem. An recusou, observando que An nunca a deixava quando ela dormia, e perguntou o que o tio Nan quis dizer com enlouquecer. Tia notou seus pés descalços e a levantou, expressando preocupação. Ela explicou sua preocupação sobre An potencialmente se tornar como eles também. Tia aconselhou-a a não pensar demais e perguntou se An tinha comido algo incomum recentemente. An respondeu que eles geralmente comiam comida da fazenda e também tinham comido algumas das nozes que estavam na caixa de Tia à tarde. Tian perguntou se ela se referia às sementes divinas de nível 4 e especulou que An poderia ter evoluído. Ele questionou por que ela havia ficado agitada e então perguntou ao seu sistema se consumir as sementes de nível 4 poderia ter efeitos colaterais causando perda de controle. Ao descobrir que o sistema não estava respondendo, Tian ficou preocupado. Tian disse a An que iria trazer An de volta, pedindo que ela fosse boazinha e voltasse para a cama com o vovô Nan. Ela insistiu que ele tinha que trazer An de volta. Tian a tranquilizou, prometendo trazer An de volta em segurança porque ela era da família. An continuou correndo e sentiu-se cada vez mais quente. Algo estava acontecendo com seus olhos. Ela pensou em morder as gargantas de todas as criaturas vivas, mas sabia que não poderia machucar humanos ou não poderia voltar para seu mestre. Uma mulher de sobretudo reconheceu-a como um animal sagrado do oráculo e sentiu-se compelida a trazê-la de volta, acreditando que agradaria a Deus. Tim procurava An de bicicleta enquanto seus mosquitos de patrulha informavam que ainda não a tinham encontrado. Ele percebeu que An devia ter deixado a área e precisava encontrá-la rapidamente. Se a polícia militar encontrasse An, provavelmente a matariam. Uma mulher então se aproximou de Tim, tendo visto An, e perguntou se ele estava procurando o cão-lobo negro e se ele pertencia a ele. Tim perguntou se ela tinha visto para onde An foi. A mulher perguntou se ele sabia a verdade por trás do apocalipse. Confuso e focado em encontrar An, Tim insistiu que ela apenas lhe dissesse para onde o cão foi e que ele não estava interessado em mais nada. A mulher explicou que os desastres eram punição pelos pecados da humanidade e que o apocalipse não terminaria até que todos os humanos fossem extintos. Ela sugeriu que Tim poderia se salvar juntando-se à sociedade de autoajuda deles e fazendo uma confissão sincera a Deus para ter uma chance de sobrevivência. Tim se perguntou se isso era algum tipo de novo golpe missionário. Ele então perguntou se havia alguma condição para entrar nessa sociedade. Ela respondeu que a sociedade de autoajuda deles tinha uma hierarquia de membros para todos os seres, com diferentes níveis exigindo taxas de adesão que variavam de 3 a 300 mil unidades. Quanto mais alto o nível, mais próximo se acreditava estar de Deus e maior a chance de salvação. No entanto, como Tim era o mestre dos animais sagrados, ela sugeriu que ele poderia simplesmente trazer aquele animal para se juntar ao clube. Tim retrucou que ela deveria estudar mais sobre lavagem cerebral e enganação antes de tentar enganar as pessoas. Ofendida, ela perguntou como ele ousava desrespeitar Deus. Tim desconsiderou, dizendo que não tinha tempo para entretê-la e questionou se a salvação poderia ser alcançada através da piedade, afirmando que cabia aos indivíduos se salvarem. Com isso, ele se afastou. Enquanto Tim se afastava, ela comentou que aqueles que não acreditavam em Deus sofreriam condenação eterna no inferno, considerando-o o mais baixo dos baixos.